Boa noite, conquistadores. Mais um episódio aqui, o primeiro episódio. Boa noite, galera. Eu sou o Rodolfo, tô junto com o Marcos aqui. E hoje temos um episódio muito especial, muito bacana. Trouxemos uma blogueira aí, uma influencer digital que tá no hype, que tá indo muito bem na internet. E a nossa convidada de hoje do Pode Conquistar é a Jéssica Goulart. Ela vai dar um oizinho aí pra vocês. Oi, gente! Ou melhor, ei, pessoinhas! Primeiramente, tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, muito lisonjeada. E é um podcast já de sucesso e eu fico muito feliz de ser a primeira participante. Que legal, bacana. Muito bom ter você aqui com a gente também. Estamos muito felizes de te receber. É muito importante pra gente que você seja a primeira convidada, porque a gente gosta de você, da sua história, do trabalho que você já desenvolve aí em parceria com a gente dentro do Lojão também. E vamos lá. E é isso, bem-vinda, né? Deixa eu dar bem-vinda para ela também. Né? Bem-vinda, Jéssica. Obrigado por aceitar o convite nosso. E se prepara que a gente vai extrair o máximo de conteúdo seu para a gente poder ajudar aí a outras pessoas a conquistarem os objetivos dela. Com certeza. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui, inclusive também com vocês. Enfim, gente, é isso. Vai ser um sucesso, hein? Aguardem os próximos episódios também. E aí, Marcos, quer começar com as perguntas? Não, bora. Já. Não, vamos perguntar, deixar ela falar um pouco, né? Quem que é a Jéssica? Bom, meu nome é Jéssica com I, então vou falar um pouquinho também da minha vida pessoal, né, de quem é a Jéssica e não só a Jéssica Goulart com Y, digamos assim, do Instagram, mas a minha vida se iniciou muito cedo no mundo da arte. Eu comecei apenas com 5 anos na internet. Eu sempre digo que a arte sempre esteve comigo desde quando eu nasci. Aos 5 anos de idade, eu comecei no balé. Eu sou uma bailarina formada. E graças aos meus pais, né, que eles me viram desde muito nova, eu sempre amei dançar, estar em frente às câmeras. Eu era muito tímida no começo, mas nas frentes das câmeras eu me soltava. Então foi muito importante, né, esse início para mim, a minha mãe, meus pais colocarem eu no balé. Então aos 5 anos eu comecei, né, como bailarina. E fui indo, minha mãe foi vendo que eu tive uma evolução muito grande, né? Eu era muito tímida, eu era muito mais tímida do que eu sou hoje em dia. Mas, bom, fui ali até mais ou menos os meus 6, 7 anos, fui no balé. E com os meus 8 anos, eu comecei a ter uma paixão por maquiagem. Então, Desde o balé você já se filmava? Você começou com o balé, você já pegava a câmera, já fazia videozinho? Você já era blogueira sem saber que era blogueira, que era influencer? exatamente. A minha mãe me gravava, eu desfilando, eu adorava. A gente sempre me soltei muito em frente às câmeras. Até engraçado isso, porque em frente às câmeras eu me soltava pessoalmente. Eu me enfiava por debaixo da mesa, entendeu? Pra realmente não falar com as pessoas. Mas eu sempre fui uma criança de gostar de câmera, de tirar foto. Então, sempre gostei desse meio. E ali para os meus 7, 8 anos, quando a minha mãe começou a deixar eu me maquiar um pouquinho mais, eu começava a pegar as maquiagens dela para me maquiar sozinha. E eu não tinha, assim, o celular top para gravar os vídeos. Então, eu pegava a câmera da minha mãe mesmo e me filmava. Tipo, oi, gente, hoje eu vim aqui fazer um tutorial de maquiagem, ensinar vocês. E eu não tinha nenhum perfil na internet, nada realmente. Mas eu sempre, desde novinha, eu gostava de ver as blogueiras da época, que ali era tudo mato, né, na internet. Naquela época, que rede social que se utilizava? O YouTube. Era O YouTube? Instagram, acho que existia, mas era aquele Instagram antigo. Era Mas, Facebook e YouTube, né? Mas as Facebook. blogueiras eram de YouTube ainda. sim, todo mundo ali começou, né, as blogueiras mais antigas começaram ali no YouTube quando era tudo mato, né, praticamente. E eu sou dessa época. Vou chegar ali onde eu comecei no YouTube, mas nessa época eu realmente não tinha nenhum perfil, eu não tinha nem celular, assim, para realmente ter um perfil no YouTube, mas eu vi as blogueiras, uma blogueira que foi, assim, uma inspiração muito grande para mim, foi a Nina Secrets. É uma, assim, Legal. uma inspiração até hoje para mim, uma blogueira, assim, que eu admiro muito, já tive a honra de conhecer e comecei ali, né, a ter esse amor pela internet, comecei a ter esse amor pelas gravações, que desde pequena
Oi, gente, tô aqui, vou ensinar vocês a fazer uma maquiagem. E simplesmente tava ali falando sozinha no meu quarto, mas era ali um momento que eu tinha pra mim que eu adorava fazer isso, porque é um sonho. Todo mundo, toda criança tem aquele sonho, né? E o meu sonho era ser atriz. Então isso já, né, ali ligava uma coisa com a outra. Então eu tinha esse sonho e aí gravava vários vídeos. E foi ali pros meus 9 anos que eu tive uma decisão muito importante pra fazer na minha vida. 9 anos, ela tomou uma decisão muito importante Uma na vida, hein, decisão galera? muito importante que, assim, é Deus, né, que coloca essas coisas no caminho. Pode ser sim que se eu não tivesse tomado essa decisão que eu vou contar pra vocês, eu estaria aqui hoje, mas pode ser que não também. Então foi uma decisão que eu tomei que me fez assim continuar nesse mundo. No caso, eu sempre quis ser atriz, era o meu sonho desde pequena, até hoje é o meu sonho. Então, tinha esse sonho e a minha mãe me levou num projeto da época, que era um projeto super famoso, é o Projeto Passarela, que descobriu até a Larissa Manoela, e ela me levou nesse projeto. Fui, passei da primeira fase. Pra segunda fase, meus pais já tiveram que pagar ali, tudo certo, né? Já tava ali, Mas pagaram o agenciamento ou aquela coisa de... Tem muita gente, agência que a gente sabe que tem que fazer o book com eles, tem que fazer todo um material com eles. Eles exigiam isso ou deixava Então, você livre pra fazer em outros lugares? esse projeto era um projeto, né? Não era tipo assim uma agência em si. Ali era um projeto que estava selecionando meninas. E claro, no futuro pode ser sim que eles pediriam algum book e mais dinheiro. Mas no começo, era ali, eu acho que na segunda etapa eram uns R$ 200. E eu passei pra segunda etapa. Tava muito nervosa. Lembro até hoje que ela falou, Era, ai, era, faz. era projeto, tipo, projeto social? Não, Não. era um projeto É um realmente projeto assim. de selecionar talentos. Sim. Uma agência mesmo de... Isso. E aí, a primeira fase era ali, muitas meninas. Eu lembro até hoje que muitas saíram chorando e eu tava assim, desesperada, muito nervosa. Mas deu tudo certo, eu passei. E aí, a segunda fase, meus pais pagaram uns R$ 200 ali pra eu fazer. Mas também cheguei lá, deu tudo certo. Passei. Pra terceira fase, seria em Curitiba. E aí, meus pais olharam pra mim e falaram assim: olha, você pode sim passar para uma próxima fase. Mas e se você não passar? A gente vai pagar, vai ficar pagando, né? Tudo mais. E como naquela época era o meu sonho ter um canal no YouTube, eles falaram assim pra mim: olha, a gente pode até pagar pra você, mas você vai ter que fazer uma escolha. Ou a viagem pra Curitiba, mais hospedagem e tudo mais, ou um celular de última geração da época. E aí, claro que eu escolhi um celular. E tá aqui, né? E tá aqui, entendeu? Até hoje. Ah, mas legal, podia ter gasto todo esse dinheiro, chegar lá ser tipo uma... Ah, vai pra próxima fase que vai ser agora lá em Imagina. Roraima, pensou? Mandar lá pro Acre, agora vai ser no Exatamente. Acre. Pagar uma Poderia ser passagem. outro país, gente. É. Assim, uma coisa assim que era muito incerta. Então, eu escolhi o celular porque era o meu sonho ter um canal no YouTube. E, assim, o celular que eu falo de última geração da época era um iPhone 5S. Era uma coisa assim, realmente. Poxa, mas era a última geração era a real. última E você geração. conseguiu abrir o canal no Consegui YouTube abrir e o canal começar no YouTube. com esse telefone. Então você começou a gravar os vídeos mesmo valendo pro YouTube com o iPhone 5S. Exato. E eu lembro que uma amiga minha, a Kemily, ela também tinha um canal no YouTube e, assim, eu participava de alguns vídeos e era o meu sonho. E aí, na época, a mãe dela criou pra mim o canal no YouTube. Meus pais ali também monitoraram muito. E criei o canal e eu lembro assim, gente, meu primeiro vídeo é assim, diretão, sem pausar, sem edição. E eu realizei o meu sonho No ali. roteiro ou foi que foi? Sem roteiro. Era a minha coleção de lip balm. Assim, eu lembro que esse vídeo... Muito bom. Gente, muito bom. Eu lembro que esse vídeo, eu tava gravando na casa do meu avô. E aí a porta era do lado. E aí eu tava ali gravando, né? Oh, gente, não sei o quê. Daqui a pouco ele entrou e eu... Peraí. E sem corte, gente. Foi, assim, uma loucura. Mas deu tudo certo. E esse foi meu primeiro vídeo. Eu lembro que, assim, foi um dia depois, né? De eu ganhar meu celular. Eu ganhei ali no Natal. E aí, no dia depois, eu já tava criando meu canal no YouTube. Eu realmente, assim, era meu sonho. Então, eu poderia, sim, ter escolhido a viagem e participado de mais uma seleção ali, de mais uma etapa do projeto, porém, era uma coisa incerta, né? E ainda mais nesse país que a gente vive hoje, que é muito escasso da arte, né? Tem muita arte,
mais a arte não é valorizada. Então, com 9 anos de idade, eu tomei essa decisão e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. De Tá verdade. vendo aí, galera? Ó, 9 anos de idade. 9 anos de idade, ela tomou a decisão que fez o caminho dela, trilhar o caminho dela, que é o caminho que ela trilha até hoje. Ela podia ter escolhido ser Exato. seguido num projeto para se tornar atriz, que ela já tinha morrado em 2 fases, ou ganhar um celular de última geração, que foi um iPhone 5 da época. Exato. Ela escolheu o iPhone, e hoje com quantos anos, Jéssica? Eu tenho 18. E hoje, 9 anos depois, 9 anos depois eu estou aqui. ela está aqui com a gente no Pode Conquistar, contando. Se ela tá aqui hoje é porque deu certo, ela Deu tá sendo um certo. sucesso. Deu E ela muito certo. acreditou no YouTube, né? Uma coisa que, tudo bem que o YouTube já tenha muito mais tempo, né? Sim. Mas YouTube, você na acreditou. Ela não tinha nem dúvidas, né? Não Ela tinha. sabia que ela ia Eu ser isso e sabia. Gente, desde muito novinha. E esse canal tá ativo até hoje? Tá ativo, mas atualmente eu não tô gravando muito pra lá, porque veio o Instagram, Ah, né? então acho que tem um desafio pra você. Eita. Pegar o link desse primeiro vídeo e soltar nos stories pra mostrar pra galera como que foi o seu início. Importante, né? Você mostrar Sim. aquele sonho que você tinha de ter um telefone, abriu mão de um outro sonho, que era ser atriz, né? Naquele momento, e ganhou o telefone. Então, acho que é legal, hein? Postar esse vídeo, Tem a galera até um fica você curiosa. tem ele ainda, Jé? Tenho. Tem um vídeo eu reagindo já no meu Instagram Tem um e react tudo mais. dele. Só que é muito importante lembrar, porque assim, não teve um vídeo, gente. Eu postava mais de um vídeo no YouTube por dia naquela época, porque realmente era o meu sonho ali. E deu certo. Já falando pra vocês, assim, que, claro, não tô falando na minha caminhada de lá até aqui, tudo que eu conquistei, mas sim naquele período. Eu consegui, naquela época, bater 1.000 seguidores no YouTube, que isso era muito difícil, porque o Sim. YouTube, na época, era a rede social do momento, né? Hoje é o Instagram, o TikTok, mas o YouTube, naquela época, era, assim, o auge, né? Então, hoje, as pessoas conseguem bater 1 milhão, conseguem a plaquinha de 100 mil. Beleza, assim, é um mérito, mas naquela época era muito difícil, porque era muita gente. Era a rede social ali que mais tinha influenciadores digital. E você tinha 9 anos. E eu tinha 9 anos de idade. É muito importante lembrar disso. Mas. Eu não lembro o que eu tava fazendo com 9 anos. Você lembra o que você fazia com 9 anos? Meu, eu ficava na Velho. rua jogando bola. Era outra época, né? Não tenho nem noção, devia estar 9 brincando anos de também. idade. Não. Exato. É. Mas era uma brincadeira também pra mim. Tipo assim, era o que eu gostava de fazer, porém. Era super brincadeira, até então, mas eu levava muito a sério. É muito importante falar isso, porque eu, assim, meu avô aparecendo, eu poderia muito bem falar assim, vem aqui. Peraí, que eu tô gravando, tô trabalhando. Mas desde muito nova eu vi aquilo ali como um trabalho, porque eu tive muitas inspirações, né? Eu vi as blogueiras da época, Nina Secrets, Fabi Santina, Tarsila Alcoleia, Lucas Lira, adorava, gente. Assim, quando eu tive também o prazer de conhecer ele, sim, chorei real, mas eu adorava. Então eu levava sempre aquilo ali como um trabalho, mesmo assim, tendo 0 seguidores, ou melhor, 3, né? Meu pai, minha mãe, meu avô. E você tem mais irmãos? Não, sou filha única. Filha única. E dentro da sua casa, você via alguém fazendo isso ou não? Isso partiu de você? Como que você chegou até essas pessoas que são as suas referências ou que foram suas referências? Foi através de que, assim, a curiosidade? Como que surgiu isso na sua vida? Então, meus pais são marceneiros, então assim, totalmente oposto do que eu sou. Mas a minha mãe sempre gostava de me gravar, sempre gostava de tirar foto, então eu sempre tive presente nesse mundo. Mas hoje em dia as crianças estão assistindo muito internet e YouTube, e naquela época, por mais que era menos, eu também assistia muito, e eu adorava ver tutoriais de maquiagem, entendeu? Então assim, com 9 anos, eu ali aprendendo a me maquiar. Então, eu sempre tive muito presente nesse mundo, por mais que era escasso. Você é daquela fase das crianças que já cresceram com o celular? Vamos dar o celular pra ela que aí ela fica quietinha. Não... Depende, não. Eu era muito quietinha mesmo, assim, sem aparelhos. E graças a Deus e graças aos meus pais, eu tive muito uma infância de brincar de boneca. Porque hoje, realmente, as crianças já descartam os brinquedos e vão pro celular, entendeu? Mas, graças a Deus, eu tive uma infância realmente de brincar, enfim, realmente sem aparelhos. Mas com os 9 anos,
eu já realmente via os tutoriais, gostava, mas era uma coisa que eu realmente gostava de ver. Então, o tutorial, desde 9 anos, gente, eu já aprendi a me maquiar, né? Então, eu comecei ali a produzir os primeiros vídeos, eu já tinha minha penteadeira, porque como meu pai é marceneiro, né, ele fazia as penteadeiras pra mim. Sucesso. Sucesso demais. Mas eu adorava, sempre amei maquiagem, mesmo maquiagem infantil, eu usava, adorava. E o tempo foi passando, com uns 10, 11, continuei no YouTube, continuei produzindo os vídeos. E era muito legal, era muito engraçado, assim, porque na escola todo mundo me conhecia. Os professores vinham até comigo, a menina do YouTube, a famosa do YouTube. Já era muito famosa legal. na escola, já era Era famosa na diferenciada. escola. Apesar de sofrer muito com... eu era uma criança muito tímida. Por mais que... É o que eu falo, né? Na frente das câmeras, eu era outra pessoa. Porque realmente, pessoalmente, eu era muito tímida. E como, né, eu já me formei no balé, então todos esses anos que eu tô contando pra vocês, eu ainda fazia o balé. Então, eu era uma pessoa que tinha uma postura, né, diferente, e as pessoas implicavam comigo na escola. Então, já jogaram um branquinho na minha cabeça. Isso foi aos 12 anos de idade. Tacaram um branquinho na minha cabeça na escola, no primeiro dia de aula. Adolescente é uma coisa que é complicada. Adolescente não Complicadíssima. perdoa. Não perdoa. Isso você já tinha quantos anos? 12 anos. 12 anos. Então passou 3 anos, já tava já expert na maquiagem, né? Exato. E, assim, no primeiro dia de aula, quem vai me conhecer? Ninguém me conhecia. Mas tacaram um branquinho na minha cabeça. E aí depois, Foi menina. foi menina. É, Ainda porque me ajudou a limpar, gente, a minha cabeça. a mesma que jogou foi que ajudou a limpar? Mesmo que Ah, eu pelo menos um lado bom, né? Mas por quê? Mas Não sei. Só sei que, tipo assim, eu tava descendo a escada, tacaram o branquinho. Eu virei, claro que a pessoa tentou se camuflar, mas deu pra ver quem tacou. E, enfim. vai ver que ela tacou pra fazer amizade, né? Falou assim, eu taco o branquinho, aí ela vai ficar chateada, eu vou lá e já faço amizade com ela. Pode ser. Você era de escola particular ou pública? Sempre pública. Tem muito isso em escola pública. Pelo menos na minha época também. Sempre que chega uma pessoa nova, chega uma menina nova. Os meninos ficam tipo, tem uma menina nova. E as meninas falam, quem que é essa menina? Exato. Já virou a rival, né? Da onde que ela veio? Ela mexe com o YouTube? Tem muito isso de rivalidade. É muito. Eu estudei do primeiro ano até o 5º numa escola. E lá eu já tinha minhas amizades e tudo mais. Só que pro 6º ano em diante, eu tive que mudar de escola. E foi aí que aconteceu esse negócio do branquinho. Então nunca sofri bullying, não. Mas as pessoas viam, tipo, aquela menina recatada. Às vezes me chamam de debochada. Então, assim, juro pra vocês. E aí eu, no caso, já me agrediram na escola. É uma coisa assim, de eu ter ido. É uma história engraçada, aliás, porque a minha avó foi lá na escola fazer barraco por conta que me bateram. A gente foi fazer boletim na delegacia, enfim, gente. Mas qual foi o motivo? Foi sempre, assim, de graça, por olhar pra você e falar, meu... É sempre de graça, porque assim, como eu falei, eu tenho uma postura diferente, eu tenho um canal no YouTube, aí as pessoas falam, é metida. Mas eu não sou metida, gente. Eu sou super assim. Se você conversar 5 minutos comigo, você vai ver que eu não sou metida. Realmente sou uma pessoa de boa pra conversar. Mas as pessoas sempre me viam assim. Ai, menina porque nova. eu acho que é mais época de escola, porque não tem como, né? Ela é Exato. totalmente mas doce, totalmente aquela coisa meiga. de escola, mas acho que Exato. dos pré-adolescentes ali revoltados. Eu não era metida, eu só tinha um iPhone 5 Só aí, né? Brincadeira. na Mas- escola pública. Mas sim, gente, eu venho da periferia, né? Enfim, claro, meus pais têm uma marcenaria própria, porém, gente, Não. nunca foi rica, entendeu? Então, por isso que eu até estudava em escola Ah, não, mas- pública. Mas você chegar numa escola pública com o iPhone Exato, 5S, as você já pessoas- estava acima da média dali de onde você estava. Realmente. Você também estudou escola pública, né? Assim, Então, assim, a gente vê que escola pública a diferença social ela é muito gritante, meu. Então, realmente, quem tem um celular... Eu vejo da minha época, eu não tinha um tênis bom. E quem tinha um tênis bom, que sei lá, era R$200 um tênis bom na época, tudo bem que questão de valor era como se fosse um Nike hoje, assim, vai. Sim. Mas você já vê que as pessoas já tratam diferente mesmo. Sim. Quem tem uma coisinha, uma postura diferente. E às vezes lutou não sei pra como- ter aquilo. eu, Não eu foi nem já que sou um tinha pouco, dinheiro. eu já sou um pouco mais velho, né? Apesar de não ser tanto, mas eu já usei quichute. Sabe o que é quichute? Você sabe o que é pretinho e quichute? branca. Ela não sabe o que é Não. quichute.
Então, assim, na minha época era assim também. Eu ia de quichute e já tinha os moleques já um pouco mais... Antes do Jordan, né? Era o tênis do hype, era o quichute. Era o quichute. Pra Quichute, situar pra galera aí que não quichute e sabe o que é o conguinha, quichute. né? Que era aquele shortinho, cara. Feio pra caramba, cara. Tem umas fotos ainda que você tirava na escola com aquele shortinho. Feio demais. Era até uniforme, né? Shortinhos curtinhos, né? O Wagner lembra, deu risada. A minha mãe também ali. Mas então você pode dizer que nessa sua fase, a parte mais difícil foi então lidar com essas pessoas. Não foi nem a questão de você estar na frente das câmeras, tá desenvolvendo um conteúdo. Você começou fazendo um conteúdo por brincadeira, né? Brincadeira. Hoje já não mais, a gente vai entrar nisso. Mas nessa sua fase da vida ali, dos 9 aos 12 anos, a sua maior dificuldade foi então o relacionamento com as pessoas? Talvez. Foi uma fase da minha vida muito difícil, muito complicada, porque realmente minha mãe ia na escola todo dia, toda santa vez ali, ver qual que era. E nesse caso, que eu fui agredida, era uma reunião de pais, assim, exatamente com as meninas que implicavam comigo. Só que não era naquele dia e a menina acabou me batendo, mas assim, foi super tranquilo. Hoje em dia, Aí de boa. tranquilo. Tô aqui hoje. Sobreviveu, né? Sobrevivi. Mas, assim, não foi assim, ai, difícil, mas foi um pouco complicado porque realmente era de graça. Era, não gostei de você, então tá bom. É isso. Vou te bater, mas não foi assim, nossa, que fase difícil. A minha trajetória, eu não sofri, né? Eu nunca. Eu até tava falando isso com o Kevin, porque ele falou assim: Meu, mas você é uma filhinha de papai, você vai lá, você vai contar sua história. Realmente, assim, meus pais, graças a Deus, eles sempre me deram, né, as coisas. Então, eles batalhavam pra me dar as coisas. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu tive nesse meio tempo, o balé, o curso de dança, fiz também curso de teatro nesse meio tempo, meus pais que me ajudaram. Então, assim, graças a eles, eu tive tudo isso, né? Eu tive como correr atrás disso tudo. Então, não foi só pela minha dedicação. Claro, uma grande parte foi porque eu me dediquei, foi porque eu trabalhei, lutei pra ter tudo isso, mas muita coisa foram eles, né? E graças a eles, muito obrigada. Inclusive, meu pai tá lá em casa me assistindo. Mas assim, é importante, eu acho isso bem legal também falar que você falou, que o Kevin falou que você ia vir, que você era uma patricinha, né, filhinha de Sim. papai. Muita gente nessa vida tem estrutura familiar, tem pai, Exato. tem mãe, e é nóia, vira nóia, não vinga Sim. pelos pais, dá conforto, faz tudo errado na vida. Isso não é um demérito. Você teve pais que se esforçaram, que trabalharam e que Sim. te ajudaram na sua trajetória. E a gente vê no pelo seu Instagram, você vê que é lindo de ver. Tem vídeo lá seu pai te ajudando a te maquiar, colocando fita, Eu pintando coloco você. todo mundo no meio. É sobre isso. Agora, né? Porque antes você queria que seu avô sumisse, né? Agora você quer pôr todo mundo, mas naquela época, no começo... Exato, mas naquela época também, nossa, gente, eu sempre fui assim, de incluir as pessoas. E eles também sempre gostaram de participar, assim, às vezes ficava meio tímido, mas eu sempre colocava. Até meus cachorros entram no meio, entendeu? Então, sim, eu tenho irmãos. Eu tenho 9 irmãos. Você tem 9 cachorros? 9 9 cachorros. cachorros. 9? Sim, a maioria adotado. Só 2 no caso, desde de filhote. Mas o resto tudo adotado. Tá vendo? É uma família exemplar, gente. Cuida da filha direitinho, a menina é doce. Adotaram 7 cachorros de rua. Sim, É muita coisa que reflete, tá vendo? É o que eu tô falando. exato. Tipo, às vezes você fala, ela é filhinha de papai. Poxa, tá. Que seja até. Mas tem muito dela. Tem o esforço desde 5, 9 quando Exato. pegou um celular. Tem muito mérito seu. É o que eu tô Exato. falando. Até porque a gente pensa, às vezes quando a pessoa tem dificuldade, ela vai lá, ela luta, ela batalha, ela tem raiva, que nem o meu caso, e conquista porque tem um ódio. E às vezes a pessoa que teoricamente tem um pouquinho mais, tem as coisas na mão, não valoriza, deixa de lado, vai pro caminho errado. O pai passa a mão, a mãe passa a mão. Mas não, no caso dela é um dos casos mais bonitos de se ver, porque ela tinha teve a tudo estrutura, teve a teve os pais que ajudaram Sim. e tá fazendo a melhor coisa que ela podia fazer com o apoio que ela tem. Mas o legal é que assim, né? Ela contou que com 9 anos, eles deram pra ela a escolha, né? Você Verdade. não pode ter tudo. Você vai ter que escolher Exato. um ou outro.
Então, meio que eles já te jogaram a responsabilidade, e isso é legal com 9 anos de idade, porque tem muitos pais que falam assim, ah, não, eu vou decidir porque ela só tem 9 anos de idade. Ou até mesmo, quem tem condições, vou dar os dois. Vou dar os dois. Então, assim, Sim. eu vou deixar pra ela, porque eles já te acompanhavam, sabia do seu sonho de ter um canal no YouTube. De repente, pra eles podiam falar assim, não, vou te dar um celular e pronto, acabou, e é o que tem. Não, ó, você quer ir lá, tentar mais uma vez, correr o risco de não conseguir ou de ter que ir uma outra vez, ou você quer um celular, né? Então, isso que é legal, essa escolha que eles deram para ela, e aí eu acho que ela vendo, né, todo o esforço deles de fazer o melhor por ela, ela refletiu e falou, bom, eu vou escolher esse telefone aí e vou apanhar na escola com esse 5S. Exatamente, mas eu sempre tive, não só dos meus pais, mas de todo mundo da minha família, meus avós, eles sempre me ajudaram muito, eles sempre olhavam pra mim e viam que eu realmente tinha um potencial pra aquilo, né? Então, assim, eu tive sempre o apoio deles. Porque tem família que fala assim, não, mas YouTube, internet não é trabalho, né? Então, eu sempre tive muito apoio deles e, graças a Deus, eu tô aqui hoje, porque realmente, se eles às vezes não me apoiassem, pode ser que eu teria, não, vou viajar mesmo, e é isso. Mas essa fase fluiu muito até então que eu consegui chegar ali pros meus 1.000 seguidores no YouTube. E na época era muito, eu até fiz festa, gente. Fiz festa no Vila Lobos, coloquei balões, enfeitei, fiz bolo por 1.000 seguidores. Mas assim, foi uma conquista minha, Sim, né, da época. Total. Exatamente. E assim, meu sonho seria chegar a 100 mil, ganhar a primeira plaquinha, depois, não sei, 1 milhão é aquele logozinho do YouTube de ouro. E assim, meu sonho era ser uma youtuber de sucesso. Claro, também atriz, mas uma mão lava a outra, né? Então, uma coisa ia levar a outra. Hoje, quantos inscritos você tem no YouTube? No YouTube, eu tô ali com uns 2.000 e pouquinho. É porque realmente eu não continuei. Quando foi o seu último vídeo no YouTube? Meu último foi há pouco tempo, porque eu tô voltando agora aos Reativando o canal. pouquinhos. Eu tô reativando. Mas na época que eu parei realmente pro YouTube, foi em 2020... Não, 2019 ali. Antes de entrar a pandemia. Porque realmente esse negócio de escola, balé, é muita coisa. Era muita coisa. E como eu Muita realmente atividade. sempre levei como um trabalho, eu falei assim, não vou fazer as coisas de qualquer jeito. Então, Gente, demissão. pedi demissão. Mas assim, logo veio a pandemia. Então, na pandemia, eu já fui pro Instagram. Então, eu nunca parei, né? É muito importante dizer isso, porque mesmo eu parando no YouTube, eu continuava fazendo maquiagens, eu continuava postando. Nessa época que eu parei com o YouTube, eu abri uma conta, eu tinha uma conta pessoal no Instagram, mas eu abri uma conta profissional para postar maquiagens. Então eu postava fotos, eu maquiava minhas amigas. Então assim, não cobrava, mas eu maquiava, falava assim, não, vem aqui ser minha cobaia. Então eu passava maquiagem, minha mãe já Isso foi foi em minha cobaia. 2019, né? Foi em Que eu 2019. cheguei, eu fui dar uma olhada no Instagram dela lá embaixo, coisa que o pessoal não faz, mas eu fui lá nas últimas e tem ela Me stalkeou. fazendo, sim, né? Pra estar aqui hoje, stalker. saber o que perguntar, né? Sim. E eu achei legal, porque ela tava fazendo maquiagem nas amigas dela. Então tem Sim. vários vídeos ela fazendo maquiagem numa amiga. E a evolução, né? Depois eu fui vindo e a gente vai entrar nesse Exato. assunto. E a evolução. Os primeiros, eu acho que hoje ela fala assim, nossa, mas eu fazia esse tipo de maquiagem. Exato. A minha primeira publicação no Instagram foi uma foto de uma amiga, que eu maquiei ela, falei assim, vou postar. Eu criei logo na época pra realmente virar o meu trabalho profissional de maquiar. Quando as foi minhas que a amigas. Jéssica com I virou a Jéssica com Y? Com 9 anos de idade. Com 9 anos. Ah, já com 9 anos você Com 9 tirou, anos. tirou o I e já colocou lá o nome artístico. Caramba. Foi uma coisa assim, quando eu criei meu canal, foi Jéssica com I, normal. Só que eu falei assim, não, tá muito simples. Fui e criei o Tudo Make pra Todos. Make pra Todos. Eu criei um nome assim da minha cabeça. Falei, Make pra Todos. Fiz até uma logozinha ali, coloquei. Falei assim, não. Aí o tempo foi passando, porque eu via muito, tipo, Christian Figueiredo com... Eu esqueci o nome. Eu Fico Louco. Eu via, tipo assim, que as pessoas usavam, né, outros nomes além do nome pessoal. Falei assim, não, vou colocar tudo Make pra Todos. Coloquei o Make pra Todos, mas aí o tempo foi passando, eu falei, não, vou colocar meu nome. Só que
Olha só, se eu não tivesse inventado o Lojão da Mulher, Make pra Todos seria o outro nome que eu colocaria na empresa. Make pra todos, é. Muito Já bom, dei né? aí, Muito bom. né, uma opção para as lojas colocarem, mas na época não tinha tantas Jéssicas Goulart. Até então, que se você procurar Jéssica Goulart com I, tem várias que aparecem, mas na época não aparecia muita gente. Mas eu falava, ai, meu nome tá tão sem graça, não, assim, né? Falando que meus pais colocaram o nome sem graça. Mas eu falava assim, não, tem potencial de mudar. E com Y, não sei, a Jéssica de 9 anos pensou nisso. E aí foi que eu coloquei com Y. Então, hoje, se não fosse eu lá do passado, eu pequenininha, escolhendo meu nome com Y, eu não conseguiria, por exemplo, colocar meu nome completo ali no Instagram, porque já tem Jéssicas com I, né, completinho. Então, assim, eu coloquei com Y e ficou até hoje. Hoje, eu particularmente gosto, prefiro com meu nome com I. Mas como já ficou, né, meu Virou nome uma marca, né? artístico, Sim. exatamente. E tem esse negócio de chamar de Jessie, né? Então, eu gosto. Eu prefiro do que, por exemplo, Gé e tudo mais. Mas, graças a mim do passado, hoje eu tô aí com o nome com Y. E é isso. Estruturada, né? Eu acho que meu... Você lembra qual foi o seu primeiro e-mail? Vamos lá. Meu primeiro e-mail. Cara, meu primeiro e-mail. O problema é que eu sou velho, meu. Tem que ir lá pra trás. Velho. Meu primeiro e-mail foi do... Acho que foi do Ball. Era Marcos _ Cara, não vou lembrar. Até porque eu já tentei lembrar pra ver se eu conseguia acessar pra ver os e-mails que eu mandava e que eu enviava, que deve ser uns negócios muito doidos. Não, mas tem muito tempo. Estamos falando pelo menos aí de... Cara, a idade dela. Eu já tinha e-mail quando ela nasceu. Você perguntou o que eu tava fazendo quando eu tinha 9 anos. Fiquei pensando, eu não lembro, mas eu lembro que meu primeiro contato com o computador foi com 11. Foi quando eu ganhei um computador com 11. Foi perto, então, ali da minha idade. Aí eu comecei a mexer com design, com arte, com coisa assim. Aí, Eu acabei lembrando disso. O e-mail eu não lembro não, mas o meu primeiro telefone eu lembro. Qual que era? Foi aquele Nokia que você taca na parede, cai de cima do prédio e não quebra. Aquele Nokia Strike. Tinha o joguinho da cobrinha. Era o que tinha, o joguinho da cobrinha. Era aquele azulzinho já, não? Era o pretinho que tinha tipo uma anteninha pequena assim do lado. Aham. Ele veio depois daquele Motorola, que tinha aquele Motorola que você abria, ia atender, aí você abria, levantava a antena e punha no ouvido. Lembra desse? Lembra aquele gigantão. Que Era um abria gigantão. Assim, ó. Aí Viu? depois desse foi a Era tipo um celular evolução. desse tamanho assim, ó. eu já vi, ele era um tijolão, né? Tijolão mesmo, Aí você Foda. puxava a antena. Não, então tinha aquele e depois ficou um moderno, que era igual aquele, só que abria. Era tipo um flipzinho. Certo. Os mais velhos vão lembrar. E aí depois teve a evolução pro... Ó, mãe. Aí depois, ela lembra. Aí depois teve a evolução pra esse Nokia, que assim, ele já era menor, mas aquilo ali, se fosse na época da escola dela, em vez de tacarem um branquinho, tacasse aquele Tacava telefone, ela o não tava celular. aqui hoje, não. Exato. Porque aquele lá era pra matar. Não sei como que aquilo não foi considerado arma branca, igual faca, que aquilo ali se pegar, se acertasse, Era um matava. tijolão. Era um tijolão. Imagino. O meu primeiro celular, na verdade, foi também um rosa, que ele abria. Não sei qual que era a marca, mas ele abria assim, mas assim, não dava pra fazer nada naquele celular, né? Então por isso que eu queria muito um iPhone, porque naquela época iPhone... Gente, quem que tinha um iPhone? Então, assim, eu queria muito pra melhorar a qualidade dos meus vídeos. Né? Porque eu via a Nina Secrets com câmera. Falava, tá, primeiro passo o iPhone, né? Então, consegui ali o iPhone e comecei a criar os meus vídeos. Então, foi ali até 2019 no YouTube. E já, gente, se vocês descerem, tem tantos vídeos que dá uma vergonha alheia, mas foi o meu começo. Então, tá lá até hoje, não apaguei nenhum. Ah, não, mas tem que deixar, porque é a Deixar história, né? Mostrar a evolução. evolução. Até que nem você falou que ali você queria ter o iPhone 5 pra ter uma qualidade boa no vídeo. Boa. Hoje o iPhone 5, se a gente for gravar... Não. Não, Mas pra época era não já era então, coisa mas de pra louco, época, mas a evolução é legal deixar lá pras pessoas Aham. verem. Hoje ele nem existe mais. Tipo assim, existe quem tem, mas porque ele Mas não, acho que ele realmente não, vende. acho que ele não tem mais funcionalidade, né? Não tem, eu tinha um, só que eu acho que era o da minha mãe, até uns poucos tempos atrás aí, que eu usava ele pra colocar música pros meus challenges, pra fazer sincronizado, só que ele quebrou, caiu no chão e quebrou o display. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, porque eu tava assistindo os vídeos lá, e aí eu vejo que ela vai fazendo aqueles negócios, joga pra um lado, joga pro outro, e aí, né,
vem um lado maquia, o outro não. E assim, a sincronização da música, como que você faz aquilo? Quer aprender? Eu te ensino Não, agora. então ensina. É assim, eu quero, mas acho que tem muita. Assim, Tem que muita gente. eu posso aprender pra não fazer em mim, né? Mas assim, as Tem outras muita pessoas gente ainda que vão. fica com muita dúvida. Por mais que essa era do challenge foi um pouco... Assim, foi no meio da pandemia, depois ele foi, assim, sendo escasso. Até, assim, hoje tem ainda as transições, porém os challenges mesmo daquela época, que era uma loucura, mão passando pro lado, Muito pronta. rápido, né? Muito rápido, foram escassos. E você lembra qual que foi o primeiro, assim, não, assim, Primeiro a eu data, lembro. você lembra o A ano? data eu lembro. Lembra também? Foi em 2016, eu lembro da data. Eu só não lembro da música, vocês acreditam? Não lembro da música, mas foi no dia 16 de novembro de 2019. Caramba, tô esperando que eu fosse assim. Não, foi 2019. Qual horário, você lembra? Não, o horário eu Aí, não tá lembro, eu vou ficar devendo, mas eu lembro do dia. Até então que os challenges surgiram ali no meio de 2019. Ainda nem tinha vindo a pandemia. Mas eu fiz o meu primeiro em novembro. Lembro, assim, que não tinha nenhuma estrutura, só tinha um celular. É muito importante isso dizer. Eu tinha uma televisão. Ó, falando em televisão, tá o patrocínio Ó, aí, hein, galera? Lojão da Mulher. Ó, Lojão da Mulher. Já que a Jéssica tá falando sobre Incrível. maquiagem, temos o Lojão Então da Mulher. faz o seu anúncio aí que depois eu vou Uma pro loja chat. de maquiagens online. São lojas de maquiagens online e itinerante. Temos loja física também. Esse é o Lojão da Mulher, tá patrocinando o episódio de hoje. A Jéssica também é uma influenciadora do Lojão, uma influenciadora parceira. E eu também faço parte da equipe. Eu sou o Rodolfo do Lojão. Acessem o nosso site. Usem o cupom Primeira Compra. 10% de desconto para todo mundo que for lá e usar o cupom Primeira Compra. E eu acho que a Jéssica também tem um cupomzinho lá bom, né? Ainda não tenho, mas eu quero ter, hein, gente. Mas, assim, vão lá ver os vídeos. Tem muitos vídeos eu ensinando a fazer vários truques com as maquiagens do Lojão, que são baratinhas. Então, é acessível para todo mundo. Então, vão lá ver todas as dicas. Também tem outras embaixadoras do Lojão. Então, confere lá e venha fazer parte também do Lojão da Mulher. Ô, Gé, vamos fazer uma coisa aqui de última hora, assim, Vamos. sem pensar? O Marcos perguntou dos challenge e das suas transições que você faz. O Lojão da Mulher, Marcos, tem um curso de automaquiagem online. Dentro desse curso, a gente tem 5 aulas da Jéssica ensinando a fazer as transições. Transições, edições. Então não tudo vamos você- falar, não, hein? Deixa o pessoal ir lá pra ver. Mas vamos sortear uns 3 cursinhos aí para o pessoal, dar um jeito aí. Que regrinha que a gente põe pro pessoal ganhar um acesso aí ao curso? Deixa eu ver. E no último vídeo, comentar... Ó, enquanto vocês pensam aí, eu vou pro chat. Postar um storyzinho que tá te assistindo, que tal? Vamos? Os seus seguidores aí, sei lá, os 3, 5, quantos? Não sei, vocês que mandam. Você que fala, hoje quem manda é você. Então pode ser 5, 3, de repente. Não, vamos 5 então. Pode dar meu celular aqui. Aí, Ela não vai vir até aqui. Ó, os seguidores da Jéssica que estiverem assistindo ela aí, Ó. já dá um print, daqui a tira um pouco tira print, o print. e marca lá, ó. Jéssica assistindo. Goulart no Pode Conquistar. Se quiser postar o link do YouTube também, o pessoal clicar e ver. Quiser fortalecer a gente. Aí, ó, já aproveita que tá aqui Aí, ó. passando o Lojão da Mulher, ó. Fazer uns stories, hein, galera? Já dá o print aí já na tela. Mas eu falo nos stories. Pode falar nos stories agora. Vamos Agora? improvisar isso daí. Vamos lá. Quem estiver assistindo, quem marcar, marcar o Pode Conquistar que você tá no podcast, para aumentar a nossa audiência, vai ganhar Aí, o curso de automaquiagem do Lojão. estão escutando, né, galera? É agora, ó. A hora é agora. Isso aí não tava combinado, não. Isso aí não tava Não estava sabendo, não. combinado, entendeu? Não estava sabendo disso. Gente, estamos aqui ao vivo. E, ó, Rodolfo teve uma ótima ideia de sortear 5 pessoas. Agora, quem está assistindo o podcast, entra lá agora, assista, tira um print e postem que vocês estão assistindo. As 5 primeiras pessoas que postarem vão ganhar o curso de automaquiagem que tem eu ensinando transições, edições. Vão lá agora, façam isso que eu estou de olho. Estamos de olho aqui em vocês. Tamo de olho, Mas tem que, galera. tem que fazer o print no YouTube. Tem que fazer o print do YouTube que vocês estão assistindo aqui o podcast
E vou estar de olho em Se vocês. quiser marcar pra aumentar nossa audiência aí também, Marquem. colocar o link do YouTube. Exatamente, marquem, coloquem o link do YouTube que estamos de olho. Até o final da live a gente já revela aqui quem foram os 5 ganhadores. Acho que eu vou lá, hein? Você vai lá? Vai tirar print. Quero aprender a fazer esses negócios, imagina? Eu vou aqui pro chat, então. Vou dar um tempinho pessoal aí. Ó, vou postar aqui. Tem uma galera que veio pro chat aqui. A Safira Colucci, acho Ó, que é assim que Safira fala. também. Mandou uns coraçõezinhos. Também embaixadora. Tá acompanhando aqui, ó. A Gabriele Vitória também mandou uns coraçõezinhos. Genonias Cosmo de Lima, conhece? Tá aqui. Meu vô. Seu vô, aí, ó. Aí eu vou, aí eu vou. Aí, viu? Aí o vô, você não quis que ele entrasse no seu vídeo, agora tá até na Exato. live já assistindo. Aí, vô, agora no próximo vídeo dela eu vou ter que participar. Ele já participa também? Ele fez algum com você ou não? Já fez challenge? Ele nunca fez, né? Nem no YouTube. Aí, ó, No já tem que YouTube pegar já, o vô eu e acho. colocar o vô pra fazer um Aí. challenge Tá já, ó. O próximo do Rios do Lojão tem que ter o vô, pô. E o pessoal também que tá aqui com a gente no chat, não esquece de se inscrever no canal pra Exato. acompanhar, né, outros convidados que vão estar vindo, trazendo as histórias Deixa o deles. like. Deixa o like que é importante pra gente saber se vocês estão gostando. Aí tem a Nete Lima, a Minha Dawan Jesus de Souza, Dawan, meu amigo. teu amigo Também também. já gravou muito comigo. Mandou aqui, que orgulho da minha menina. O Kevin também tá por aqui, você falou dele, né? O Kevin Freitas. Meu Quer ver o namorado. É seu o dono do namorado. coração. Então, ele já falou. Depois a gente até pergunta, né, como que surgiu esse romance também, né, pra gente saber. Exato. Tatiane Martins, Lígio Goulart, deve ser da família, né, pelo Goulart. Meu vô também. Seu vô Já também. participou. Ah, Já esse já participou participou. Já participou de vídeos. Qual foi o vô que você colocou pra fora do quarto? O Lígio ou Foi o outro? Gesonias. O Gesonias. Foi o Gesonias. Gesonias. Então, aí tá aqui, a Gesonias Cosmo, mandou participando maravilhosa, Bruna Moretti, tem uma galera aqui que mandou mensagem, tem a Mônica Incrível. também lá que acompanha a gente no Podcraft, Legal. a Liminha de lá veio pra cá também. Seja bem-vinda, Mônica. Adoramos muita ter gente- você aqui. O pessoal mandou, ó, Roberto Mantilli, tem gente que falou do Quixote também, falou que o Quixote dura 10 anos, Rodrigo Goulart, quem é Rodrigo Goulart? Meu pai. Seu pai usou Ah, seu pai Quixote. usou Quixote, tá Meu vendo? pai usou Quixote e falou, ó, Quixote durava uns 10 anos pra acabar, demorava. Foi com essa pegada de jogador aí que ele conquistou sua mãe, tá vendo? Quixote no pé, shortinho E que quebrou. qualquer, shortinho conguinha. Ó, short conguinha e era a camiseta da escola, assim, aquela camiseta branca com silk screen, que era feia pra caramba. Foi assim que você conheceu seu esposo? E foi assim que ele quebrou a mão também. Os Eu vou dois já- dedos, gente. Por isso que ele não está aqui hoje também. Ele Mas jogando bola? jogando bola semana passada. Se tivesse de Quixote, não quebrava, tá vendo? É mesmo? Não, o Quixote talvez quebrava o pé, mas o Quixote não. O Quixote O do... que você tava permanecendo ali. Muita gente tá participando da gente, ó, Gé, você arrasa. A Kerly já falou, ela tá aqui, ela era pra estar aqui, Maravilhosa. mas não... Passou mal hoje. Mas teve um imprevisto. E ela tá até perguntando aqui, qual dica que você dá pra quem quer começar? Isso é muito importante. Eu estava pensando nisso, vindo pra cá. Que é se jogar. Se joga, entra de cabeça. Não tem uma coisa muito certa, né, no começo. Porque realmente o começo é um começo. Vai ser difícil, vai ser complicado. Muitas pessoas não vão te apoiar. Muitas pessoas vão falar, não, isso não é um trabalho. Isso não vai ser um trabalho. Né? Isso não... Nada, você vai ali gravar um vídeo, é fácil. Isso eu escuto muito que é fácil. Então tá bom, é fácil, muito fácil, né? No curso eu mostro, eu dou dicas de um começo, então, iluminação. Isso eu ia falar muito importante. No meu primeiro challenge, assim, pros vídeos do YouTube, eu gravava dentro do meu banheiro. A iluminação era só do teto mesmo. Gravava ali com meu celular, no tripé. Eu tinha um tripé. Isso meus pais também me ajudaram. Eu tinha um tripé, um celular e uma luz de banheiro. Era isso que eu tinha na época. E gravava, mostrava, ensinava as maquiagens, tutoriais, mostrando também muitas coisas. Eu adoro até hoje fazer coleções. Então, tem uma coleção de Funko, tenho várias coleções. Então, assim, sempre fiz vários vídeos mostrando minhas coleções, maquiagens, desde maquiagem até entretenimento, né? Meio estilo vlog, né? Vlog, adorava. Gente,
Inclusive, tem um vlog da gente indo pra praia, muito caótico, carro quebrando. Foi bem nessa época também, dos 10 pros 11 ali. Então, assim, Melhor espetáculo. eu sempre adorei fazer, desde entretenimento até maquiagem. Sempre fui muito certinha com esse negócio. Mas eu não tinha iluminação. Não tinha nenhuma iluminação, assim, própria naquela época. E o meu primeiro challenge foi ali, né, em 2019. Eu não tinha nenhuma iluminação. Eu já cobrava meus pais, eu quero uma ring light, né, pra fazer ali os atendimentos das minhas amigas e tudo mais. Só que eu não tinha. E aí, o que eu fiz? Improvisei total. Na época, eu não tinha nenhuma... Na minha casa, eu não tenho parede lisa branca. Então, eu falei, os challenges eram nas paredes. Por que os challenges têm que ter o menos de informações possíveis no cenário? Porque é muito difícil você fazer as transições e ficar certinho. Então, assim, tem que ser limpo atrás. Então, por isso que a gente Pra poder usa... encaixar o vídeo, né? Não fundo pode ter nada de infinito. movimento, né? Atrás, Exato. mudando, senão... Assim, até pode, mas Nem a pessoa movimento, tem que... é cor mesmo, aquelas paredes, textura, não vai encaixar depois. Exato. Ah, entendi. Quando você Isso se foi um mexe, desafio pra mim, porque eu não tenho parede lisa na minha casa. E hoje em dia, claro, eu já tenho os recursos profissionais, então eu tenho uma estrutura pra colocar o tecido, pra fazer o fundo infinito. Mas na época eu não tinha. E assim, como eu sempre fui do YouTube, eu adorava encher meu quarto cenário de quadros. E o meu primeiro challenge foi nesse cenário de quadros. E assim, pra sincronizar foi muito difícil. Não saiu perfeito o primeiro, mas consegui. E a iluminação é muito importante, isso eu dou dicas, tá? Eu vou dar aqui uma dica em primeira mão pra vocês. O meu primeiro challenge foi na frente de uma televisão. Eu digitei no YouTube, tela branca. Apareceu a tela branca, posicionei meu celular na frente e gravei. Não era a melhor iluminação, mas ajudava muito. Então, a janela do meu estúdio, sim, eu tenho um estúdio em casa. No caso, é meu quarto barra estúdio, mas me eu ajuda durmo muito. no trabalho hoje em dia. Eu durmo no trabalho, entendeu? Eu acordo já editando o vídeo, tipo, já fazendo stories dali mesmo. Mas na janela do meu estúdio não tem iluminação. Tipo assim, tem uma luz do dia, mas é muito difícil porque tem uma casa do lado. Então não vem tanta iluminação. Então não tinha essa iluminação. Eu falei assim, não, tudo bem, vou improvisar, vou colocar ali a televisão. tela. E acho que foi um dos meus primeiros vídeos, que não foi só challenge que eu comecei a fazer naquela época. Eu vi que os tutoriais também estavam super em alta, então comecei a fazer os vídeos ali. Eu acho que o meu segundo vídeo pro Instagram foi o tutorial de uma maquiagem do Natal. E aí eu fiz, e então os primeiros vídeos foram na televisão mesmo, colocando na televisão. Então, pra você que quer começar, não importa o que você tenha, se você tiver um celular já tá de bom tamanho. Então, se você tem um celular, se você tem uma câmera, ótimo, melhor ainda. Mas se você não tem, usa o seu celular, posiciona na janela. O único problema da luz do dia é que ela oscila. Então, pode ser que no começo do vídeo esteja de um jeito. No final do vídeo pode não estar daquele jeito, daquele mesmo jeito. Mas, se a única coisa que você tem é o celular, usa a luz do dia, usa a luz da televisão, que vai te ajudar. Começa. Se você tem a maquiagem da sua mãe, pega. Eu pegava a maquiagem da minha mãe também. Ela quase me matava. Mas você já chegou a estragar a maquiagem da sua mãe ou não? Sempre você conseguiu retornar pra ela do jeito que você Acho que pegava? da minha avó eu já cheguei a estragar. Mas da minha mãe, não. Eu era uma pessoa sempre assim, não sou muito organizada. O meu signo é super organizado, por isso que eu não me identifico com o meu signo. Meu signo é muito organizado e eu não sou. Mas pessoas criativas são desorganizadas, sabia? Sou desorganizada, já escutei falar isso. O seu signo é de virgem? Não, sou de Capricórnio. Porque virgem também é bem organizadinho e eu também sou desorganizado. Então, eu sou Então acho que esse super. negócio do signo não tá muito batendo. Não tá batendo, não. Gravou o vídeo, falou, vai lá, faz. Faz o vídeo, se entrega. Se ficou ruim, posta. Não gostou, posta. Então, vai de pessoa pra pessoa. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Já cheguei a fazer vários e vários challenges. Já cheguei a me transformar no gênio do Aladdin. Transformei. Simples, ela só se pintou Não, de então azul por inteira. Não, eu também. Então, eu vi, ela tem um monte de transformação lá. Tenho. Eu me transformei no gênio. Fiz careca falsa. Fiz tudo. Me pintei de verde. Fiz tudo que vocês possam imaginar. No final, não gostei, refiz. Eu sou assim. Quantas horas?
Você se pintou de 5, 6 verde, horas. você se pintou de verde, não gostou, tirou todo o verde. Tudo... O gênio é azul, né? É azul. É Naquela azul, foto que eu me pintei de verde. Eu pintei de verde. Ô, gente, eu tô É aqui, azul. ó. É azul. Tá, Me então. pintei É de que eu achei que azul. fosse outro personagem. Você pintou de azul, Ó, tô aqui. aí ó. depois você teve que tirar tudo e refazer tudo. tudo de novo. E várias produções já fiz isso. Teve uma que eu fiz um challenge com a música da Aquarela, sabe? Uma Uhum. folha qualquer. Eu, pra cantar, sou péssima. Fiz esse Tem que ser ruim em challenge. alguma coisa, né? Pelo amor de Tem Deus, que né? ser. Porque eu danço. só Canta, no canto, dança. Num canto. Aí fica. Atua, faz Exato. challenge, Tem que ser ruim em alguma coisa, né? transições. Mas cantar não é comigo. Mas. Tem até um episódio da minha vida assim que eu falava que eu sabia cantar, mas não sabia, gente. Cheguei, a gente tava na minha aula de natação. Tava ali na aula, não sei o que, minha avó, tava eu, minha avó e minha tia. Minha tia, ai, você viu o fulano, canta bem, né? Minha avó Aí eu também sei cantar. Bem assim. Comecei a cantar, elas, nossa, que lindo. Mas eu sei que naquela época ali, elas estavam falando só pra, tipo, você sabe, mas não sei, entendeu? Mas Dá uma assim... palhinha, vamos ver. Não, gente, não faz isso não. Faz isso comigo, não. Então a dica pra quem tá começando é só vai, Se faz com que joga. você tem, se joga e... Exato. Por mais que você seja perfeccionista, o seu primeiro vídeo não vai sair perfeito. Ninguém. Tudo que a gente faz de primeira não vai sair perfeito. É uma lógica isso. Mas se joga. Se você tem um celular, já tá de ótimo tamanho. Vai, faça seu conteúdo. Se você é da área de maquiagem, se você é da área de moda, de unha, faça seu conteúdo. O importante é você começar, porque se você não começar, você não sabe se vai dar certo, entendeu? Então tem que se jogar. Essa é a dica que eu dou essencial. Claro que mais pra frente, você vai ter outras dificuldades, haters, que isso é uma coisa que desanima muito no início. Se você receber um comentário ruim e o restante tudo positivo, o ruim vai te deixar mal. Vai impactar mais Vai do que... impactar. Vai. Infelizmente a gente é assim, né? Sim. Não deveria ser, mas... Ainda mais se for Depois você... falando de algum defeito seu. Então, físico ou alguma coisa mesmo que você deixa passar, isso vai te magoar. Mas o importante é você... Já que você já entrou no assunto de hater, eu ia entrar nesse assunto um pouco mais tarde, mas já que você entrou... Como você lida com um hater hoje? Como que é você tem haters? Como que é a sua situação com hater? Começou a ter hater desde o início? Conforme você foi crescendo, foi tendo mais haters? Desde o início, desde o meu primeiro vídeo, eu tive um hater. Minha mãe vai lembrar. Eu tive um hate, uma pessoa. Gente, Conhecido? Não. Era uma pessoa assim... Só parou o dia dela ali pra falar realmente mal. Vai ver que era algum aluno da escola, não foi a menina que tacou branquinho, não? Nessa época, eu tinha 9 anos, gente, com 9 anos. Eu sofri hater, assim. No vídeo, eu tô usando batom vermelho. Claro que, assim, uma criança de 9 anos usar batom vermelho não é o mais indicado. Porém, ali era um vídeo, então eu sempre levei aquilo ali como meu trabalho. E eu passei um batom vermelho. Meus pais não brigavam comigo, achavam super legal, bacana você fazer uma maquiagem. Eu já me maquiava bem, né, naquela época. Porque eu sempre via muitos tutoriais. E aí eu tive um hater falando assim, era uma mulher. Ela falou, nossa, batom vermelho, uma criança? Simplesmente assim, tipo, beleza, não é considerado hater, mas é um hater a partir do momento que fala alguma coisa ali mal sobre você, fala sobre o seu vídeo. Então, assim, no meu primeiro vídeo do YouTube, eu tive um Já hater. foi com hate. Mas hater hoje é uma coisa assim, eu não tenho muitos. Não é todo vídeo que eu posto que vai ter um hater. É mais os vídeos que viralizam. Então, de 10 vídeos, um vai ter aqueles haters que vão implicar. Mas eu sempre fui muito tranquila. Me abalava. Sim, me abalava. Mas eu nunca tive aquele negócio de brigar com as pessoas. Eu sempre só relevava. Meus pais, meu pai também, eu puxei isso dele, né? De ser muito tranquilo com essas coisas. Minha mãe sempre quis brigar com as pessoas, mas eu falava, não, deixa, releva. Porque tem que relevar. É uma coisa mal pra você. Então, o melhor que você faz é ou excluir, se você quiser excluir, ou relevar. Mas, claro, que tem aquelas pessoas que te tiram do sério, né? Que falam ali as coisas por maldade. Porque se eu não gostar daquele vídeo, só faço assim, pulo. Acabou, entendeu? Não vai me agregar? Tudo bem, pulo. Agora, a pessoa parar o dia dela, não tem uma louça pra lavar em casa. É sobre isso, porque, gente, não é possível. A pessoa para o dia dela, para ali pra falar ruim da outra pessoa. Falar coisas más, né?
Então, Reflete muito mais o que a pessoa tem dentro dela do que você realmente, né? exato. A pessoa deve estar num dia ruim, a pessoa deve ser amarga. Sim. Então, E a melhor solução que a gente tem mesmo é o Instagram é super democrático, ele é seu, bloqueado, acabou, né? bloqueado, deletado, deleta o comentário. Na maioria, eu não tô deletando muitos haters, não. Se vocês entrarem nos meus vídeos, vocês vão ver que realmente tem muitos haters. Mas nessa questão dos haters, eu sinto mais no TikTok, né? Que às vezes os vídeos por lá viralizam melhor. Então, Quantos seguidores você tem no TikTok no hoje? TikTok eu tô com 450 mil. Olha só, hein? E no Instagram? No Instagram com 139 mil. Essa menina é um sucesso. Então, e pra quem chega e fala, né, que o seu não tá bom, tem que falar assim pra ela: cadê o seu? Me mostra o seu. Eu tô Exato. fazendo. O meu tá ruim? Então tá, me mostra o seu. Porque quem faz isso é porque não faz. Exato. Ela perde o tempo dela criticando os dos outros, Sim. né? Dizendo que. Porque assim, meu, a gente que produz conteúdo, meu, isso que vocês estão vendo aqui é só a cerejinha do bolo. O Exato, que a gente é aqui passa na por frente. trás, que nem. Se olhar pra trás daquilo que a Se gente olhar tá pra trás já tem toda uma Exato. estrutura. Então, assim, hoje, que nem ela falou que fez, não gostou e se despintou um trampo de 6 horas. Ela teve um trabalho de 6 horas não e desistiu. refez. Então, ou seja, ela demorou 12 horas pra produzir um vídeo de quantos minutos? Segundos. A gente tá falando Deu de 30 segundos. de Reels? 30 segundos. Então, 12 horas pra produzir. Daí vem uma pessoa Vem- e fala assim, meu, que porcaria. Mas, Esse azul não é o esse azul do não gênio. exatamente. Então, assim, é bem É complicado. difícil, mas É então assim, complicado. aí tem que falar para essas pessoas, cadê o seu? Exato. Me mostra o seu e vamos comparar. Vai fazer, vai produzir, depois a gente conversa. Exato. Mas esse negócio entra muito também na questão de não desistir. Vai ter haters, vai ter pessoas da sua família mesmo. Da minha, graças a Deus, que eu nunca recebi esse tipo de comentário, tipo, para. Não vai dar certo. Mas, às vezes, as pessoas vão receber isso da própria família, amigos próximos, que não vai dar certo. Mas o importante é você saber o que tá dentro de você, que você é capaz de fazer aquilo. Então, sim, eu sou capaz, eu não vou desistir. Eu, Jéssica, já pensei em desistir várias vezes. Até então, ano passado, eu estava ali na faixa etária de 50 mil seguidores e tava travado. O Instagram descia, aí dava uma subida. Descia, subia. E eu olhava aquilo e falava, não é possível, eu não vou conseguir. E chorei, desabei. Nossa, foi muito difícil, foi uma fase muito complicada realmente, mas logo em seguida um vídeo meu viralizou. E isso subiu para os 100 mil. Então, assim, é muito complicado. Vai ter dias que você não vai estar bem, vai ter dias que você não vai querer aparecer nos stories, vai ter dias que você não vai querer se maquiar, e tá tudo bem, é sobre isso. Só que desistir jamais. Então, sim, todo mundo já pensou um dia de desistir em qualquer coisa, em qualquer situação. Então, meu pai ali trabalha como marceneiro. Ai, não tá dando certo, não tá tendo cliente. Qualquer situação da nossa vida vai ter etapas ali que a gente vai querer desistir de alguma coisa. Mas o importante é que se você quer realmente, se é o seu sonho, nunca desista. Então, eu com 9 anos atrás, ali, 9 anos, no YouTube, eu poderia muito bem ter desistido. Mas não desisti. Tô aqui até A hoje. Jéssica de hoje, de 18, tá honrando a Jéssica de 9, que Exato. tomou aquela decisão, né? Exato, eu olho pra trás e por mais que até hoje é um sonho pra mim ser atriz, eu olho e falo, gente, eu nasci pra ser influenciadora digital, mas também nasci pra ser atriz, porque uma mão lava a outra. Então hoje em Acho dia que tá muito próximo, né? Um muito do pro- outro. né? eu atuo no Instagram. Você atua. Então, Gênio, Jack Sparrow, já fiz vários personagens, então assim, eu tô atuando, não deixo de Sim. atuar. Então, é muito importante isso, porque eu tô ligada, eu tô fazendo o que eu gosto, né? Tô ligada uma coisa a outra. Então, a dança também, né? Eu me formei em 2019, então foi tudo ali muito próximo. E também fui professora de balé. Não tô ativa hoje na dança, mas por conta 19 anos de idade, 45 de experiência, 45 né? de experiência, entendeu? É sobre isso. É sobre isso. Assim, eu tenho muita história, mas eu já tenho o dobro da idade dela. Ela com essa idade, essa bagagem, meu, você vai voar. Já tá voando, vai voar mais alto ainda. Acertamos na convidada, né? Acertamos a primeira convidada, deu bom. Fico muito feliz. Tem uma pergunta aqui, mas antes dessa pergunta, eu queria saber de você, assim, quando que você começou
a viver de Instagram? Hoje você vive de Instagram, dos parceiros, enfim, TikTok. Quando que foi que você falou assim, meu, dá pra eu ganhar dinheiro com isso? Eu tava com essa pergunta entalada. Sério? Eu tava esperando o momento de fazer. Eu ia perguntar, mas, tipo isso, eu ia falar, e quando você viu que o negócio foi pra valer, que virou profissão? Falou assim, meu, assim, quando você... Porque você começou com 9 anos de idade, você não pensava no dinheiro. Sim. Não, assim, podia pensar, mas não era o seu objetivo final. Era lá na frente, assim, eu sonhava, eu falava, tá bom, lá na frente eu vou ganhar dinheiro, mas agora eu tenho que Aquele dia que dedicar. você falou assim, que falaram pra você, não, me passa o número da sua conta que eu tô depositando aqui pra gente fechar essa parceria agora, ou enfim, alguma rede social que te retornou. Foi Quando ano que foi isso? passado. Foi ano passado. Ano passado, foram praticamente 8 anos aí sem nada. E ano passado, eu cheguei a fazer, desde 2020, trabalhos no Kawaii, que o Kawaii começou a pagar, né? Ali, o TikTok ainda não pagava, hoje ele é monetizado, mas na época ele não era, nem Instagram. Então a única plataforma era o Kawaii. Então na época eu comecei ali a ganhar meu dinheiro, foi no Kawaii em 2020, mas de parcerias, de viver, ano passado. Então, foram 9 anos, né, construindo e Plantando, né? Jogando a semente, regando. É uma coisa que eu escutei esses deixando dias. a raiz forte, né? Sim, é uma coisa que eu escutei esses dias. Você só vai começar quando você ganhar dinheiro? Não, você vai começar bem antes. Então, principalmente na internet. É uma coisa que você não vai ganhar dinheiro de cara. Eu, com 9 anos, não teria como ali no início. O dinheiro no vem mato. quando você começa a ser reconhecido, né? Exato. Então, hoje as marcas estão valorizando. Então, hoje, por exemplo, o Instagram não é monetizado, porém eu ganho dinheiro com as marcas, com os patrocínios, com as publis, propagandas que eu faço. Mas já o TikTok já tá monetizando. Então, isso é uma coisa boa. Mas, assim, no meio da pandemia, eu não vivia. Então, até hoje, eu falo, eu moro com os meus pais. Então, tudo também que eu tenho hoje, graças a eles. Porém, eu comecei a ganhar meu dinheiro, entendeu? Ao ponto de falar assim, não, vamos comer em algum lugar hoje, eu pago. Então, tipo assim, eu comecei a falar isso. Então, esses dias eu tava com meu namorado. Foi no dia que eu fiz as tatuagens. Eu falei assim pra ele... Você fez quantas tatuagens? Você fez um monte, né? Fiz 4. Fiz essa daqui, que é uma carinha. Ah, mas ela fez micro tatuagem, né? Quando eu falo assim, fiz 4... Eu fiz micros. Ai, deixa eu ver aqui. E ainda fez o vídeo começa com uma fake, né? Que ela põe um K assim, tatuei a inicial do meu namorado no pescoço. Cadê essa tatuagem? Fiz essa daqui, ó, que é uma borboleta, não sei se dá pra ver aí. Essas borboletinhas. E essa daqui que, assim, a princípio, eu não queria fazer tatuagem. Eu sempre tive essa visão de, não vou fazer. Mas a única tatuagem que eu realmente queria era essa daqui, que é arte. Porque significa muito, né? Como eu falei. A gente Desde compreendemos. Se ela não fala, quase que eu não percebo porque da arte. Que arte? Não tô entendendo. Desde pequena, eu sempre tive a arte, né, comigo. Então, é uma coisa que significava. Eu falava, não, tenho que tatuar. Então, tatuei. E o resto... tem mais uma, que é no tornozelo ali, que é 1983, que é o ano que meus pais nasceram. Entendi. Aí eu tatuei essas 4, mas eu era uma pessoa que não queria tatuar. Mas aí eu falei, não, tá bom, vou fazer. Aí era só pra ser essa arte. Cheguei lá, 4. Aí, mas foi tranquilo. E mês que vem, dia 17, já está agendado pra fechar o braço. Gostou tanto que agora vai fechar o braço. Gente, mas eu não senti Porque dor. tatuagem é viciante, né? Eu já tenho um tempo que eu fiz as minhas e eu tô querendo fazer outra. Então, é muito viciante, eu não senti dor. Eu fiquei assim, eu tava assim, até no vídeo é real. Ela tava lá, ela ia começar, Aí quando ela fiz assim, eu falei, ué, é isso? Não senti nada. E ela falou, você vai sentir no tornozelo. Pois não senti. Que bom. Eu vou pra pergunta. Bom, pode falar. Mas antes da pergunta, você falou pra pessoa não desistir, né? Sim. Vou voltar um pouquinho. Não desista. Mesmo que você seja tímida, não desista. Porque alguém colocou aqui, a Carla colocou, ela não contou, mas era extremamente tímida. Não tinha coragem nem de pedir um chocolate quando vinha aqui em casa. Sim, minha tia. Eu era muito tímida, gente. Então, depois de você fazer várias vezes... Você ficava com vontade de chocolate? Às vezes. Mas acho que a tia percebia, né? Percebia e já te oferecia. Mas tímida. quando te oferecia, você aceitava. Aceitava. Eu só não pedia. É que assim, eu sempre fui muito tímida na frente das pessoas, mas na câmera, com 6 anos, 7 anos... No meu mundo. Era o meu mundo, assim, eu entrava, era outra pessoa.
oi, gente. A gente não ia ser postado em nenhum lugar. Pode ser até por isso, mas eu sempre fui uma criança que não era tímida na frente das câmeras. Mas por trás... E é engraçado, Debaixo né? da Porque, mesa. porque, assim, na frente das pessoas você fica tímida. Mas falar pra câmera, você tá falando pra milhões de pessoas Milhões de quando um vídeo seu pessoas. viraliza. Exatamente. E é interessante. Geralmente é o muito contrário, interessante. né? Geralmente é o contrário. Eu mesmo, eu converso com... Toco conversa com 10, 20 mil pessoas, eu converso pessoalmente. Mas no começo eu punha uma câmera, a perna tremia. Travava. Demorou pra ter Sim. coragem de encarar uma câmera. Pode Mas- ser que eu já tava no meu mundinho, mas também porque no começo eu não postava aqueles vídeos. Então eu sabia, aqui dentro, eu sabia que aquilo ali não ia ser postado. Mas eu fingia que eu tava falando com milhares de pessoas. Tipo, Era treino gente. mesmo. Exato, era treino. Mas aqui não era nenhuma pergunta, é uma história pra você contar, que com certeza em 9 anos se maquiando isso iria acontecer. A Safira falou assim: conta a história do dia que deu reação alérgica no seu rosto por causa da make. Ano passado, queimei meu rosto por conta de maquiagem. Artística? Artística. Foi em outubro. Qual o personagem que você... Então, foi uma construção ali, né, pra chegar na queimadura. Porque em outubro é a época do ano que as maquiadoras artísticas piram, né? Que é ali quando a gente fala, não, vou fazer vários, que no caso são muitos personagens de terror, né? Que tem aí nos filmes e tudo mais. E Halloween, né? Halloween, Situando. no Halloween. Eu sempre fui louca. Esse daqui, no caso, ano passado, era o meu 3º ano consecutivo fazendo ali maquiagem de Halloween. E eu falei, não, esse ano eu vou fazer várias. O mês só tem 31 dias, pois eu fiz 21 produções. Caraca. Por um mês, gente. Eu, assim, fui louca. Corri atrás, fiz. Na metade do mês, eu já tinha feito ali umas... E quando foi? No ano passado. Estamos Ano falando passado. de mais de 120 horas de maquiagem, cara, no mês. E até mais, porque tem produções que eu demoro mais, tem produções que eu demoro menos. Tem vídeos mais elaborados, tem vídeos menos elaborados, porque tudo depende da maquiagem, né? Se vai ser mais elaborada do vídeo. Então, por exemplo, o vídeo do gênio, que a gente tava falando, a maquiagem era elaborada e o vídeo também era. Eu fazia várias transições. O vídeo, assim, tá insano. Eu olho assim... Caramba, como que eu faço? Como que eu fiz isso? Então, assim, eu tive a ajuda da minha mãe também, porque às vezes eu faço tudo sozinha, mas às vezes tem vídeos que eu não consigo fazer sozinha. Então, alguém tem que me gravar, alguém tem que apagar a luz na hora certa, alguém tem que, né, enfim. Mas aquele vídeo era tudo complicado. Então, quando a maquiagem elaborada e o vídeo elaborado, aí é triste se, tipo assim, eu tiver que refazer. Mas no Halloween, hoje eu rio dessa situação, mas na época, gente do céu, vocês não têm noção. Eu fiz, ali, já na metade do mês, eu já tinha feito umas 15 produções. E era pra ter feito mais, só que a minha pele queimou, eu falei, não, tudo bem, vou ter que parar. Mas eu fiz ali umas 15 produções até a metade do mês. E a minha pele já tava ficando sensível. Só que normal até então a sua pele fica sensível. Quando você faz muita maquiagem, tira a maquiagem. Você tem que ter um cuidado redobrado. Mas isso é por conta da qualidade da maquiagem, do produto ou não? Ou pelo desgaste mesmo Pelo de desgaste. ter que usar o produto pra tirar e colocar? Sim, é desgaste. Claro que a maquiagem também vai depender muito disso, mas a maioria das vezes é pelo desgaste de você E a colocar... artística é tinta mesmo, né? Tinta. Você pinta o Então, rosto assim, literal. Gente, E pra remover, você usa um produto tipo thinner? o processo... Pode ser, né? Meu pai é marceneiro, Então. já deu ali. Mas é muito, muito trabalhoso. Às vezes eu passo, tipo, 1 hora no banho tirando maquiagem. Porque muitas das maquiagens que eu uso, até me perguntam muito isso. O que eu uso? Tinta, clown? Porque o clown, ele é a base de água. Não, ele é resistente à água. Então, a tinta, ela já é a base de água. Então, ela sai na água. O clown já não. Só que o clown, ele é tipo uma base, né? Você deve entender disso. Sim. O clown, ele é uma base colorida. Então, é o que eu uso no lugar da base normal mesmo, da minha cor. Então, pra fazer o gênio, eu uso um clown azul, não verde. Mas... Pra fazer o Grinch, o Grinch já fiz. Enfim, eu uso o clown. O clown, ele deixa um acabamento melhor do que a tinta. A tinta, se você usar, craquela, né? Se você usar em grande quantidade. Então, eu uso a tinta pra fazer detalhes. sabe o que é craquelar, Marcos? Faço a mínima ideia.
Craquelar, pra paredinha. mim, craquelar é alguma coisa que vai ficar meio texturizado. É, Sim, dá uma ela quebrada. sai, ela- A máquina, isso, exatamente, não fica Exato. homogêneo. Mas fica eu fui quebrado. craquelar, mas eu fui pensar em outra coisa que era craquelar de, tipo assim, a parede craquelou a tinta. Então eu falei É craquelou. igualzinho no rosto. É igual, isso aí. é igual. Tem muita coisa que é parecido, mas... então, por isso que eu uso clown, né? Já tá uma dúvida aí já respondida. Então o clown não tem como dar essa quebrada na pele, é isso? Se a pessoa usar corretamente, não. Tá. Mas ele é como se fosse uma base mesmo. Então, o clown, ele é resistente à água. Então, eu indo pro banho, eu vou ficar lá, vai. Porque o clown, ele foi... Enquanto ele resistir. Enquanto ele resistir. O clown, ele é usado muito pra espetáculos, que as pessoas suam, transpiram muito, então usam clown. Mas, demoro muito pra tirar uma maquiagem artística. Claro que se é um clown, eu uso um produto pra derreter. Então, demaquilantes, olhinhos, enfim. Mas, nessa época do Halloween, eu consegui queimar meu rosto, porque assim, na metade do mês, que era ali dia 15, eu já tinha feito umas 15 produções. Minha pele já tava super sensível, super sensível. Então eu estava tendo um cuidado a mais com ela, só que tava tudo tranquilo, eu tava cuidando, então toda vez que eu fazia uma maquiagem, eu tirava, né, da maneira correta. Só que aí, lá pro dia 20, 21, eu fui fazer o Fred Krueger, que ele tem a pele toda deformada. A minha pele já estava sensível. E a minha pele sempre foi acneica, né? Com muita acne. Então eu sempre tive que ter um cuidado a mais com isso. Porque tinta, tudo dá mais acne. Então eu sempre tive um cuidado redobrado. Foi aí que eu fiz o Fred. Pra fazer o Fred, eu usei... Até é legal contar isso, porque realmente muitas pessoas acham que eu só uso produto específico. Então, aquelas Massinha, biscuit. massinhas... Não, biscuit não é pra pele. Usei, já tô... Mas já tentou ou não? Não. Pra finalizar, sei lá, fazer Biscuit eu acho que eu já usei, mas pra Se fazer... for fazer alguma maquiagem que vai uma ferida, você joga o biscuit, Então, rasga, aí tem né? massinhas próprias, mas dá pra fazer isso com papel higiênico, foi no caso do Fred. Eu usei papel higiênico, então eu passava uma camada de látex e uma camada de papel higiênico. O que É acontece? papel machê, né? É isso, né? Papel higiênico. Papel higiênico. Não, Higiênico mesmo. mas eu acho que a arte chama papel machê, não é? Eu tô enganado. Eu não faço a mínima ideia. Eu Por acho. quê? E a sobreposição de quando faz aquelas máscaras, acho que é isso. Não sei, mas assim... Mas eu acho que é papel machê. Então, eu sempre uso, assim, porque dá pra você substituir, né, o papel, a massinha própria pelo papel higiênico. Também tem outros modos de você Porque fazer. o papel higiênico, se você molhar, ele fica tipo uma massa, né? Exato. Então, eu passava o látex. O látex é uma cola, né? Um pouco mais forte. Só que, assim, tem os látex próprios pra pele, que pode aplicar na pele. E tem os látex que não podem. Que são Que aqueles... é pra parede, essas coisas assim. borracha. E aí, logo em 2020 ali, quando eu iniciei, porque até então eu não fazia maquiagem artística, né? Antes de 2019. Eu comecei ali com os challenges básicos mesmo, de maquiagem social. E aí, em 2020, quando entrou a pandemia, meu primeiro challenge de maquiagem artística foi que eu contei um pouco das tragédias, né? Com uma música, enfim, que era super emocionante na época, que tava tratando muito disso, daquelas tragédias de Brumadinho e tudo mais. E aí eu contei um pouco dessa história e fiz uma maquiagem artística. Gente, eu passei aquarela no meu rosto da primeira maquiagem artística. Ficou toda craquelada. Eu lembro como se fosse hoje, mas foi a primeira maquiagem artística que eu fiz. Então, assim, se joga, entendeu? Não usa a aquarela que você tem em casa pra fazer a maquiagem artística, mas se joga com o que você tem. Mas aí eu fiz, né, a primeira maquiagem artística. Então, assim, eu comecei ali fazer maquiagem artística em 2020. Em 2020 mesmo, no final do ano, eu fiz as primeiras maquiagens artísticas, fiz o Fred da primeira vez, mas foi com massinha mesmo, específica. Só que no ano passado, eu inventei de fazer com papel higiênico, que eu já manjava, eu já tava ali, né, experiente, que eu fiz também o Vecna de Stranger Things com papel O Vecna higiênico. eu não vi, não. Então, foi ano passado. Foi ano passado. Logo quando estreou, né, a penúltima temporada. E aí, fiz. Então, assim, eu já sabia o que eu tava fazendo. Só não sabia o que poderia me acontecer depois, né? As consequências. Então, toda razão tem uma consequência. O que aconteceu? Eu vinha ali fazendo várias maquiagens artísticas. Fui desgastando minha pele. Minha pele ficou muito sensível.
que aconteceu? Lá pro dia 20 fui e tá aqui látex. O látex que eu tinha não era próprio pra pele. Então já era um ponto muito importante. Só que todas as vezes que eu usei ele dava tranquilo, minha pele não tava sensível. Só que dessa vez, em cima de uma pele sensível, não deu certo. Penetrou. Da primeira passada que eu dei, eu já senti que ia dar muito ruim. Só que eu falei assim, não, já comecei, só passei o látex. Falei, já comecei, vou Mas o continuar. látex não era o próprio pra pele, né? Não era. Então, Talvez se fosse, não tinha eu acho que queimado. também Teria queimado. pelo desgaste da... Porque é uma cola, né? Em cima de uma A pele pele já tava tava sensível. lesionada. E Exato. aí os poros ficam abertos, Exato. penetra. Então, assim, na primeira passada eu já senti que não ia dar bom, mas eu falei assim, não, vou continuar. Continuei. No dia seguinte, Fred te pegou. o Fred me pegou, entendeu? Realmente, no meu sonho. O vídeo ficou muito Ela bacana. fez a maquiagem pra ser temporária, ela falou, nossa, vai ficar pra sempre isso. Gente, eu tive muito medo. O vídeo ficou sensacional. Todos os vídeos que eu fiz no Halloween do ano passado, eu tive muito orgulho. Que foi, assim, o meu melhor ali que eu dei, realmente. Mas... Não repetiu esse ano. Não, eu vou repetir esse ano, sim. Estarei aí fazendo várias produções, mas com cautela. Esse ano eu vou, assim, De maneirar, vou repente usar... faz metade, né, das produções aí. Vou fazer novas produções, porque eu quis fazer muitas, porque eu quis repetir as do ano retrasado, então queria ver evolução, e eu acabei me prejudicando. Mas, realmente, assim, não foi bom. Porém, o que aconteceu depois? No dia seguinte, eu amanheci toda queimada, as principais partes foram aqui as mais sensíveis, né, do rosto, aqui do ladinho do nariz e tudo mais. E aí, eu lembro como se fosse hoje. Eu não fui pra dermatologista. Eu falei assim, não, vai dar tudo certo, só queimou, tranquilo. Fiquei 2 semanas sem passar nada no meu rosto. O Fred foi a última. Não. Também tinha isso pra depois, eu contar. depois da pele queimada você Gente, eu continuou? falei assim, não, eu me Você recusei. fez mais quantas depois? Eu fiz o Fred, aí queimou. Eu fiz mais 2 produções, porque era com meu amigo. Inclusive, ele tá assistindo também. Dawan. Dawan. Ó. Foi esperto. Eu fiz uma... Que até, então, todo mundo que via, né, o vídeo falava, nossa, ficou laranja, mas ficou laranja por conta da maquiagem que eu usei por cima, né? Então, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu tenho fácil. Eu fiz as outras 2 produções em cima da pele queimada. Então, só ajudou a queimar mais ainda. Aham. E aí, ó, já tá aqui facinho pra vocês verem. Eu vou postar também pra quem tá acompanhando. Deixa eu ver. Eu fiz mais 2 produções. E aí, deixa eu ver aqui. Peraí que eu acho que eu passei, galera. Aqui achei. Ó. Ficou assim. Deixa eu aumentar. Deixa eu pôr ali perto da câmera pro pessoal ver. Nossa. Eita. Isso aí já tava cicatrizando, só pra vocês terem noção. Ficou muito, muito feio. Gente, a situação não recomendo, viu? Fazerem muitas produções e não se cuidar. Que o Realmente, Fred vai te pegar. Fred vai te pegar. Mas o vídeo ficou muito legal, isso eu me orgulho muito, porque realmente foi um dos vídeos que, assim, eu amei. Mas, enfim, ficou desse jeito. E fiquei Já 2... tá mostrando aí na tela? Mostrou? Apagou? Agora... Deu pra ver? Enfim, ficou desse jeito. Isso aqui, eu fui votar, gente. Foi bem na época da eleição, né? Eu fui votar com o rosto desse jeito. Foi assim, bem... Nossa senhora. Mas depois eu fiquei 2 semanas sem fazer produções. E aí foi uma época bem difícil, né? Porque pra uma blogueira. E foi bem quando eu tava no auge ali dos 100 Porque mil. você pegou o hype de... Eu peguei o hype. Você Foi fez um pouco 20 antes. vídeos, mano. Exato. Assim, eu bati 100 mil, eu viralizei, né, no Instagram antes do Halloween. Então, viralizei ali e depois, logo em seguida, já foi pro Halloween e deu isso. Então, assim, imagina na minha cabeça, meu Deus do céu, eu vou perder seguidores, eu vou... Enfim, vou ficar um tempo sem passar maquiagem. Então, eu fiquei 2 semanas sem passar nada. Não fui no médico. Fui tranquilo. Eu tive picos que eu dava vontade de coçar. Era, assim, agoniante. Mas passou,
voltei a usar maquiagem, porque eu tinha eventos pra ir de blogueiras. Eu falei assim, não dá pra ficar sem usar maquiagem. Usei, voltou a dar essa reação. E aí eu fui na dermatologista. Aí ela me recomendou pra eu ficar aí um mês sem usar. Eu falei assim, mas eu trabalho com isso. Mas eu tive que ficar aí um mês sem fazer nada. Aí deu certo. Deu certo. Deixa eu mostrar de novo, que o pessoal não Deixa eu. conseguiu ver. Peraí. Aqui, Mandaram aqui no chat que não viu. ó. Isso aqui, o laranja, não foi a queimadura. O laranja foi a tinta vermelha que eu passei por cima depois, quando eu fui fazer a outra produção. Se o vídeo pausar, pode reiniciar de novo ele. Que é um videozinho. E Ela ficou assim, ficou bem zoadinha. E mesmo assim, eu não parei. Então, assim, depois que eu fiz depois que eu fiz o Fred e deu essa reação, eu continuei. E aí a maquiagem por cima ficava assim, totalmente acabada. Mas eu falei assim, não, vou fazer, vou entregar o meu máximo. Então fiz. E assim, deu certo. Os vídeos do Halloween foram os melhores, assim, na minha opinião. E não fiquei com medo de usar látex, até então que uma produção depois que eu fiz foi com látex. Eu passei látex em cima da do minha pele látex. lesionada. Então, assim, pra situar o pessoal, o conselho da Jéssica foi: só começa, só vai. Não desiste no meio do caminho. Não desiste. Mantenha a constância. Você viu que foram 8 anos aí de trabalho para começar a ganhar dinheiro com a internet. Quando ela errou, quando ela fez o vídeo que ela não gostou, ela foi lá, fez novamente o exemplo do gênio. Ela fez, não gostou, fez de novo. Então foi 6 horas para fazer, mais umas 2 para tirar, mais 6 para refazer. Mais edições. Mais as edições, e ela continuou. Exato. E tá aqui. O importante é não desistir. Essa Então- é a única chave. Claro, tem mais dicas, mais coisas que vocês devem fazer ali pra conseguir o sucesso. Porém, a dica principal é não desistir. Porque hoje o que tem de pessoas desistindo, falando assim, ai, não consigo, vou desistir. Mas é a chave não desistir. Porque se você desistir, você não vai realmente conseguir aonde você quer chegar. Exatamente. Foi- E aí, Pode falar, pode falar. e aí a terceira façam maquiagem artísticas, mas não com tanta intensidade, tá? Façam com produtos Produtos corretos. Façam com próprios pra clown. pele. Exato. Façam, por exemplo, no meu caso eu não usei clown não, látex específico pra pele. Então isso ajudou. Sim. E não é bom. E a Então- quarta dica da Jéssica é: o Lojão da Mulher não vende maquiagem artística, mas vende todos os produtos de skincare para Não, cuidar mas eu da já sua ensinei, pele. Eu já ensinei um dos últimos vídeos, foi esse ano. Eu ensinei a como fazer um clown caseiro com base e sombra. Então a gente também tem, Então galera. vão Então ver. tem. Então tem Então como fazer tem, o clown. você Tem pode como fazer. fazer. É super fácil. Vão lá ver no perfil do Lojão, que é só você misturar um pouco de sombra com base. Acabou. E aí agora, vamos mudar de assunto um pouquinho? Bora. Eu quero perguntar pra Jéssica sobre viralização. A gente falou que você virou, quando virou, você entendeu que era trabalho, tem 1 ano que você começou a ganhar dinheiro. E quando foi Exato. assim, tem aquele que vou crescendo aos poucos, mas a hora que você viralizou, qual foi o vídeo, como foi viralizar, o sentimento daquele momento, tudo que te trouxe. Pô, agora eu viralizei. Então, meu primeiro vídeo... E em qual rede também? Então, meu primeiro vídeo viralizado foi no TikTok. Né, que ali é mais fácil. Ó, pra você que tá começando, saiba que no TikTok é mais fácil de você viralizar, é mais fácil de você conseguir mais seguidores. Então, meu primeiro vídeo, que isso eu também já conversei muito com outras pessoas, que você faz vários vídeos, você produz. Teve um vídeo que eu fiquei 12 horas fazendo um vídeo do aquarela. Teve um vídeo também que eu fiz pedrinha por pedrinha. Essas pedrinhas aqui que eu tô usando hoje. Seu avô falou aqui no chat. Ele falou pra você contar. Deixa eu achar aqui. Porque assim, eu sou muito esquecida. Aí minha família vai me lembrando de contar as histórias. Porque realmente, assim, eu com 18 anos já... Gente, eu sou muito esquecida mesmo. Mas teve um vídeo que eu acho que foi fiz desse daí que ele falou das pedrinha, pedrinhas, Essas pedrinhas que eu tô usando hoje, eu colei pedrinha por pedrinha no meu rosto inteiro pra fazer uma caveira. Sim, foi 12 horas de trabalho.
ali colando pedrinha sentada de madrugada. Eu sou muito noturna. Não que eu prefiro fazer os vídeos à noite, mas acaba que eu deixo pra fazer à noite. Mais uma coisa de pessoa que é criativa, prefere a noite que é mais calma, que consegue pensar melhor. Exato. Então, assim, eu faço as coisas de noite. Teve um vídeo do Aquarela com aquela música. Eu fiquei mais de 12 horas fazendo o vídeo. Foi das 9 da manhã até, mais de 12 horas, quase 24 horas, na verdade. Meio-dia. Não, das 9 da manhã até meio-dia do dia seguinte. Sem dormir? Sem dormir. Claro, Caramba. eu tomei muito banho nesse dia, porque eu tinha que tirar as maquiagens. Então, era um banho do outro. Vai, isso aqui, tira, coloca maquiagem. Então, assim, esse vídeo foi muito produzido. Foi em 2021. Meu, eu não tinha a mínima ideia de que Do era... tempo de produção. Não tinha. Eu achava que era, tipo assim, eu achava que levava tempo, umas 2 horas. Exato. É que depende É sinistro, muito. né? É muito, A dedicação, né? é muito. E ainda tem gente que fala que é facinho, que... Não, isso aí não é trabalho, tranquilo. Mas é muito difícil. Não, mas tem que ter o dom. Primeiro a gente tem que ter o dom. Depois você vai se aperfeiçoando e vai desenvolvendo. Mas assim, tudo bem que eu pensando, eu nunca teria como fazer isso me conhecendo, mas... É que assim, eu costumo falar que a pessoa não precisa ter o dom. Ninguém... Não, Pode ser mas qualquer não uma. ia ficar muito bom, não, velho. Eu acho Não, que- não ia ficar nada bom. Não, eu costumo É falar... até melhor que eu não saiba, né? eu acho que Eu falo que é prática. melhor você ficar no podcast mesmo. Não, mas é legal, assim, é valorizar. Eu agora Sim. posso ter certeza, quando eu ver uns vídeos desses eu já vou curtir, assim, vou parar pra curtir, porque, meu, 12 horas, você dedicar 12 horas é Exato. metade do seu dia E mais edições. sem dormir a edição. Criação. Tem que ter o processo ali da criação, da produção. Claro, Aí você o tem que roteiro ver. depois, né? Sim, você tem que ter também ali tudo que você vai usar no vídeo. Então, tem muita coisa que eu faço. As roupas, eu não compro todas as roupas. Então, para os personagens, deixa eu ver, Gênio, todos esses personagens, Jack Sparrow, Grinch, tem muitos personagens que eu desenho. Eu faço a roupa. Então, assim, realmente é um trabalho a mais. E eu costumo dizer que pra você fazer isso, pra você trabalhar com a internet, pra trabalhar com qualquer coisa, não é que você não sabe, é que você tem que praticar. Então, pra fazer um delineado perfeito, não adianta você pegar, vou fazer um delineado aqui pra sair e vai ficar perfeito. Não, é prática. Então, senta na frente do espelho, fica praticando qualquer coisa hoje que você for fazer, você tem que ter a prática. Então, é um dia de cada vez, uma maquiagem de cada vez, um vídeo de cada vez. O meu primeiro vídeo não foi bom de primeira. Então, assim, é tudo uma questão de prática, de tempo praticando aquela coisa pra você ficar bom. Então, é o que você falou, se você quiser fazer um vídeo, é prática, entendeu? Então, nos vídeos 50 talvez fique bom. E o viral, qual foi? O viral. Até então que eu comecei falando isso e já foi para outro assunto. O meu primeiro vídeo viral não foi nenhum elaborado. Essa é a frustração de trabalhar com a internet. Porque você faz vários vídeos, 12 horas de trabalho. Esse vai, agora vai. Agora vai. Com o meu vídeo, o primeiro que viralizou, eu tive 4,3 milhões de De views. visualizações no TikTok. E trouxe Quanto- quantos seguidores isso? Isso eu tinha, sei lá, no TikTok eu tinha uns 6 mil. Mas trouxe... Trouxe. Eu consegui bater, acho que meu primeiro 100k com ele. Mas o problema do vídeo foi que o vídeo era simplesmente... Eu fiz uma montagem de várias músicas de 10 anos atrás e coloquei a legenda. Provas que você está ficando velho. E esse foi o vídeo viralizado, tipo, com mais views que eu alcancei até hoje. Então, assim, eu não tive nenhum trabalho. Só peguei ali, edição, não sei o quê, e fiz. Mas tinha você no vídeo? Não. Essa é a minha frustração. Vocês estão entendendo? Então, é isso. Hoje em dia, o vídeo que você vai lá, trabalha, faz 12 horas, não vai viralizar. Mas o que você fez ali de qualquer jeito, que é uma coisa engraçada, bobinha, que o pessoal gosta de assistir, é o que vai viralizar. Mas, assim, a parte boa é que esse foi o vídeo mais viralizado. Porém, teve outros que eu também fui reconhecida pelo meu trabalho, fui notada por vários famosos, que eu sou muito grata por isso. Foi também em 2021, que foi o segundo vídeo mais viralizado que tem esse, graças a Deus. Foi com
alguma coisinha de milhões de visualizações. E aí esse foi, assim, o que eu estourei na internet, que é aquela música Believer, do Imagine Dragons. Uhum. Eu adoro essa banda. Era pra gente abrir o programa hoje com essa música. Eu fiz com essa música e, assim, foi um sucesso total. Fui notada por muitos famosos e é o meu challenge, assim, mais hard que eu tenho. Quem foram os famosos? Teve a Paola Oliveira, né, que notou por esse vídeo, e teve outros agora que eu não vou lembrar, porque realmente é um vídeo um pouco antigo, né, de 2021, mas eu fui notada, assim, esse vídeo teve mais de 2 milhões de visualizações, mais de 500 mil curtidas. Eu fiquei, assim, muito muito bom. feliz, porque realmente deu muito trabalho, foram E 3 a dias. notificação no telefone não para, né? Exato. Aquele negócio... Exato. Eu tive 3 dias de produção nesse vídeo. Esse foi o vídeo que eu também... Porque eu fiz várias maquiagens dentro de um vídeo só. Tipo, cada transição era uma maquiagem diferente. E dentro desse vídeo foi a maquiagem das pedrinhas, que eu colei pedrinha por pedrinha. Então, 12 horas de maquiagem dentro de um vídeo de 3 dias. Foram 12 horas de maquiagem, 3 dias de gravações. que não era nem pra um vídeo, era pra um pedaço de vídeo. 2 segundos de transição, assim, que ele aparecia. Claro que eu fiz vídeos depois, separados, só com essa maquiagem, mas assim, essa é a frustração, porque às vezes você demora muito pra simplesmente flopar, mas aí um vídeo que você nem aparece, viraliza. Então, assim, teve esse, mas também teve outros. Agora, eu vou entrar pro Instagram, porque esse vídeo meu foi viralizado no TikTok. E no TikTok hoje, realmente, eu tenho mais de 10 vídeos com 1 milhão de visualizações. Realmente, lá é mais fácil de você viralizar. Mas já no Instagram, Você tem uma não. interação bacana com o pessoal no TikTok, Tenho. com seus Só que, assim, seguidores, O Instagram é mais fácil de você construir uma família, de você construir uma comunidade. uma comunidade mais formada. Já no TikTok, a gente tá ali na For You rolando. Você tá vendo pessoas que você não conhece. Então, se interessou, você segue. Mas e depois? Você vai acompanhar ela realmente ou ela vai ficar só ali, né, no seu nas pessoas que você tá seguindo? até porque, assim, a quantidade de 4 milhões e quantos seguidores você teve com 4 milhões? Vocês lembram? Não. Views? Não, Eu não lembro que começou quantos a seguir. chegaram, mas assim, eu bati meu primeiro 100k. então foi muito. Exato. Quase 100, porque Foi ela tinha muito. 6. Ela tinha 6. Foi muito, mas é uma coisa assim, se o seu vídeo tiver 1 milhão de visualizações, você vai ganhar ali, no máximo, nem a metade daquilo, porque realmente nem todo mundo Que que curtiu, vê vai seguir. vai curtir, e nem todo mundo Que curtiu, vai curtiu seguir. vai seguir. Então, assim, é uma coisa louca, porque se todo mundo seguisse, eu já teria muitos seguidores. Mas hoje em dia eu tô com quase 500 mil no TikTok. No Instagram já é um pouco mais difícil você conseguir seguidores, porém é uma comunidade mais formada. Então é uma coisa mais certa. Então os seguidores estão ali te vendo, vão ver nos stories, vai ver no feed. Porque no Instagram, quando você entra, você vê o quê? Normalmente você vê o feed. E o feed Sim. são as pessoas que você segue. Então, aquelas pessoas vão ficar ali. Agora, no Instagram, não. No TikTok, não. Você viu ali, seguir, nunca mais vê. Entendeu? Mas no Instagram já é uma comunidade mais formada. E no Instagram eu demorei um pouco pra bater o meu primeiro 1 milhão. E o meu primeiro 1 milhão veio num vídeo também muito bobo. Primeiro gente. 1 milhão de visualizações, no visualizações. mesmo vídeo. Não, foi em outro vídeo, não foi no mesmo. que Não, eu sim, estourei. mas 1 milhão de visualizações em um vídeo. Isso, em um vídeo. Foi num vídeo muito bobo também, mas eu aparecia nesse. Que era um vídeo, assim, simplesmente... uma menina ensinou a como você disfarçar espinhas. Falei, ela colava essas pedrinhas em cada espinha. Eu falei, gente, se eu fizer isso, a minha A técnica é boa, mas o resultado, dependendo da pessoa... E aí eu Não, mas é cuidava. um vídeo engraçado, né? É um vídeo engraçado, porque aí eu usei esse vídeo e coloquei pedrinhas na minha cara inteira. Porque realmente, se eu for responder cada espinha que eu tenho no meu rosto, né, ia demorar um século. Mas, enfim, aí eu fiz esse vídeo, deu 1 milhão no Instagram. Aí eu bati meu primeiro 1 milhão de visualizações, fiquei muito feliz. E depois vieram mais milhões, assim, né, de visualizações. No caso, nessa época, porque como eu falei pra vocês, no meio do ano, eu tinha 50 mil seguidores no ano passado, no meio do ano. Já deu, né, um ano disso. Eu tava meio flopada, o Instagram tava tirando seguidores, porque tava muita gente reclamando, né, que tava tirando muito, aí beleza. eu as lembro pessoas dessa época. Você lembra? Acho que Muita foi uma gente época que o reclamando, Instagram né? fez uma limpa em Tinha seguidores muita conta, inativos, tinha muita né? conta inativa. E aí foi, gente,
caiu demais, demais, demais. Então, assim, eu tinha batido 50, daqui a pouco eu desci pro 49. Aí descia. Então, assim, isso pra quem tá criando conteúdo pra internet desanima demais. Sim. Isso também é um ponto pra você não desistir. Por mais que você perca, por mais que, né, você vai ganhar, você vai perder, mas não desista, porque é normal isso, é uma coisa que vai acontecer, né? Isso não tem como evitar. Mas naquela época eu tava muito desanimada. Eu pensei muitas vezes em desistir, né, em trabalhar com outra coisa. Nessa época, eu tava... Mandei currículo. Eu mandei currículo. E por que você não desistiu? Porque, primeiro ponto, eu sei que tem muita gente que gosta dos meus conteúdos, que fala, meu, tava triste, vi seu vídeo, fiquei feliz, né, me ajudou muito. E eu via que era uma fase. Então, já pensei muito em desistir, mas o segredo é você não desistir, se realmente você quer. Porque o que mais vai ter gente é desistindo, porque realmente não ama. Então, outro ponto é você amar o que você tá fazendo. Então, faça as coisas com amor, porque vai fluir mais. Então, se você gostar daquilo ali, se você estiver fazendo pelo dinheiro, sinto muito, mas assim, não vai fluir, não vai ser uma coisa bacana, não vai ser uma coisa que você tá fazendo porque você ama. Então, com 9 anos, eu tava fazendo aquilo ali, não visando o dinheiro lá na frente, mas eu tava visando o amor, porque eu gostava de fazer aquilo. Então, se você fizer a coisa com amor, principalmente na internet, porque de cara, só se você realmente tiver uma sorte muito grande de viralizar com o primeiro vídeo. Mas vai flopar, né? Primeiro vai ser sempre a sua família ali que vai ver, que vai curtir. Você tem que amar o processo, né? Porque Processo. o dinheiro é consequência da dedicação e do amor ao Exato. processo. Não deixe de ser um trabalho porque você não tá ganhando dinheiro. Então, eu já escutei muito isso. Mas você não tá ganhando dinheiro, não é trabalho. Você tá ganhando produto em troca do seu trabalho, mas não deixa de ser um trabalho. A marca tá disponibilizando os produtos porque ela confia no seu trabalho. Ela confia no seu vídeo, então na sua dedicação. Então, mesmo que você só ganhe um batom, faça o melhor vídeo que você conseguir, se entregue naquele batom. Porque outras marcas vão ver e vão gostar também. Você começa a formar um portfólio, né? Um portfólio. Você ganhou um batom, fez um vídeo de batom, muito bom. Exato. O próprio fala, eu faço um vídeo do seu batom, mas Exato. tem que me pagar X. Hoje Aí em dia... você vai ter um portfólio maior, né? Exato. Hoje em dia, tipo assim, todos os publis que eu faço, por mais que eu tô ganhando pouco, tô ganhando muito, tô ganhando... Não importa, eu me dedico o máximo, porque eu sei que aquilo ali vai ser o meu portfólio. Eu sei que outras marcas vão ver aquilo ali e vão falar... Gostei, vou querer também. Então, por mais que eu tô ganhando pouco, eu me jogo, eu me entrego. Então, eu não faço qualquer coisa. Então, entra na parte que eu sou muito perfeccionista. Se o negócio não ficar bom, eu vou refazer. Não tem choro nem vela. Tem choro, mas não tem vela, entendeu? Realmente eu vou refazer, porque eu sou muito perfeccionista nessa parte. Então, se você receber um batom, faça o melhor conteúdo que você puder com aquele batom, porque você vai ver o resultado lá na frente. Pode ser que não venha agora, mas lá na frente você vai ver a importância que fez na sua vida. Você, no final a conta fecha. Exato. Então, assim, esse é o importante, né? Por Sim, mais... porque tem aquele ditado, né? Que é bem antigo, quem não é visto não é lembrado. Exato. Então você tá fazendo um vídeo desse seu dá 4, 5, 10 milhões de visualização, a marca vai ficar super feliz, a empresa da parceria fala assim, caramba, aí vai começar a te olhar de outra maneira, mas você teve que dar o primeiro passo. Exato, todo mundo tem que dar o primeiro passo. Então, meu primeiro vídeo ali foi minha coleção de lip balms, pra hoje eu estar sentada aqui falando sobre publis que eu já tô ganhando, já tô vivendo da internet. Então, já escutei muito, mas você tá ganhando produto. Isso não é trabalho. Você só vai começar a trabalhar com isso quando você estiver ganhando dinheiro. Mas não é assim que funciona. É a plantação, né? Agora eu ganho dinheiro, fala aí. Alô, dona Ana, que não acreditou em mim. Agora eu ganho dinheiro, não é mais só produto. Alô, pessoas que me julgaram na escola, que tacaram branco na minha cabeça. Brincadeira, mas é isso, é uma construção, entendeu? Brincadeira, mas não. E pra gente dar uma, né, incentivada na galera aí que tá começando, qual que foi o mês que você mais ganhou dinheiro? Você pode falar o valor que você mais ganhou, que você falou assim, caramba, meu, dá pra já comer 3 hot dog ali que eu tô de boa. Qual que foi? Quando foi isso? Eu comecei, até então que o Lojão foi uma das primeiras parcerias que entrou, assim, esse ano. Eu terminei a escola ano passado e eu terminei e ali eu já tinha algumas parcerias que me pagavam, que me valorizavam, mas eu falei assim, meu Deus... Eu até pensei em voltar da aula de balé.
Porque eu tive que parar por motivos maiores de muitas gravações, era escola, junto com balé, da aula, porque ano passado eu não fazia mais aula de balé, mas eu dava aula. Então, eu tive que parar de dar aula, que era uma coisa que eu amava, porque eram meninas menores e elas sempre me viam como uma inspiração. E eu tive que parar para realmente seguir ali meu sonho de, enfim, criar minha marca também é um dos meus maiores sonhos hoje, criar minha marca. E, e aí, inclusive, vem novidades. Mas, enfim, a gente... Tamo junto. Tamo junto. Vai ter que falar aqui, velho. Vai deixar o povo curioso. Projeto. Vem projeto, vem projeto. Eu vou conseguir realizar esse sonho, viu, gente? Mas eu tive que parar de dar aula, né? Mas eu comecei a pensar, meu Deus do céu, dá aquele nervosismo, né? Todo mundo que termina a escola fala, putz, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou, né, ter minha casa? É um nervosismo que bate nessa hora. Então, por mais que eu já tinha começado a ganhar dinheiro com a internet, eu fiquei assim, meu Deus do céu, e agora? E eu falei, não, vou voltar a dar aula, vou ter que parar um pouco de, né, fazer muitos conteúdos, mas vou, né, tentar. Mas aí não, deu tudo certo. Até então que eu recebi a proposta de trabalhar com o Lojão da Mulher. E logo depois vieram outras marcas e outras marcas. E assim, foi muito Deus, porque colocou assim na minha vida, tipo, várias marcas incríveis, que até hoje eu trabalho com elas. E foi indo. Então, assim, o mês que eu mais ganhei, talvez tenha sido em janeiro. Mas esse mês também tá sendo muito bom. Assim, todos os meses tá sendo muito bom. Realmente, depois que eu comecei a ganhar, foi indo. Mas, assim, em média ali, uns 3.500, tipo, no mês, que pra mim... 18 anos, Sim, né? 18 anos, entendeu? Então, assim, E outra, só o começo do retorno financeiro, né? Não. no começo. Porque não tem limite. Não tem como... Não tem limite. Exatamente. Então... E aí teu pai já falou, oba, essa parte do dinheiro eu gosto. Filha, faz um pix pro pai. Aí... É tipo isso. Mas esse é o meu sonho. Não, legal. De E contribuir. eu puxei isso para que as pessoas falem, meu, eu vou chegar. Exato. Né? Porque que nem aqui eu não vou achar mais... Aqui, coloquei, ó. O Dawan, é Dawan que fala? Uhum. Ele falou, foi ela que me motivou a começar meu Insta. Sempre me ajudou quando precisei. Ela é incrível. Sim, então, assim, eu vou chorar. então, assim, é legal porque às vezes você tá ali, você não sabe o quanto de pessoas que você tá impactando. Exato. E se a pessoa ela começa a fazer, ela vai começar a melhorar a vida dela, ela vai começar a desenvolver, vai impactar outras vidas também, para que seja alguém na vida. Então, assim, acho que você não tinha ideia que você fazendo seus vídeos lá com 9 anos de idade, você um dia tá sentado ouvindo que alguém foi impactado pelo que você faz e ajudou ela. Sim, isso foi um motivo também de eu não desistir, porque eu via o tanto de pessoas que eu ajudava, o tanto de pessoas que admiravam meu trabalho, o tanto de pessoas que me via como inspiração. Eu falava, por que eu vou desistir sendo que eu tô inspirando? Então, por mais que a fase tá difícil, por mais que você não tá conseguindo ali a quantidade de seguidores, de visualizações que você achava necessário ter, continua, porque você tá ajudando. Se tiver uma pessoa respondendo seus stories, falando assim, não, você é incrível, adoro seus vídeos, já tá ótimo. Esse é o motivo que você precisa. Então, assim, claro que não só isso, mas esse foi um dos maiores motivos que me fez não desistir todo o tempo que eu tentei desistir. A fase mais difícil foi ali, né, no ano passado, quando o Instagram tava tirando muitos seguidores. E eu Voltamos pro Instagram. Voltamos pro Instagram. Onde nós estávamos, pra falar do viral, né? Eu não desisti porque realmente tinha muitas pessoas que admiravam meu trabalho. Então, ver isso, né? Esse meu amigo, ele pinta parede, né? Ele faz várias... Eu ia falar disso, ele faz lettering. Ah, Ele legal. faz. É isso que assim que fala, né? Lettering. ele faz também desenhos, artes. E ele... E aí, Dawan, quer vir aqui não? Preparar essa parede branca aqui, ó? Aí, ó, Aí, ó, e a gente pode fazer gravar, fazer o ao vivo ele pintando a parede. Aí Aí ele para, conversa, vai lá, pinta um Exato, pouco. aí, ó, De repente, enquanto você a que entrevista- motivou ele, você vem, senta com Mas ele. é muito tempo, pô. Se pra pintar o rosto é 6 Realmente. horas, mas imagina Olha, a parede. Ele... Você tem problema de ficar aqui 12 horas gravando? Eu não tenho. Vamos fazer vamos fazer um episódio de Fala Mais Faz. É. Enquanto você vai falando, você vai pintando a parede. Mas ele é um talento puro. A gente fez no começo desse mês.
A gente fez um vídeo dele me maquiando. Eu falei assim, olha, só não vem com aquelas tintas de, De parede, parede. pra pintar minha cara. Porque eu já usei latex e queimou minha pele. Queimou minha pele. Mas ele ficou 6 horas fazendo uma maquiagem em mim que foi, assim, linda demais. Vão no meu Instagram ver. Ele simplesmente arrasou. Então, assim, ele é um talento puro. E isso me motiva muito pra continuar. Então, sim, ele criou o perfil dele, mas eu sempre alertei ele. Continua, vai, faz. É isso. Essa é a chave de você. Você não pode desistir, porque senão você não vai conseguir chegar onde você quer. Então, essa é a chave, gente. Não desistam. Vai ser difícil? Vai. Você vai perder seguidores, vai ganhar, vai ficar triste porque não alcançou visualizações. Às vezes, o que mais tem é publi não dando visualizações. Isso, meu, estraga o dia de qualquer um, né? Tipo, você tá trabalhando ali. E se você não desistir, você pode o quê? Conquistar, entendeu? Então não desista, que você pode conquistar. Foi até o que eu falei, né, no nosso primeiro episódio. A palavra desistir, ela é totalmente contrária do conquistar. Se você desistir, você não vai conquistar nada nunca. Exatamente. Essa é a chave. E não vai conquistar o que tá aqui no chat, né? Até deixar você tomar uma água, não sei se você vai chorar mais, mas assim... Meu, Tem água ainda? Tem uma galera aqui, ó. Tem uma galera aqui, ó, falando. Quer ver, ó? Assim, te elogiando, dizendo que você é maravilhosa. Teu pai aqui é o recordista de comentário, né? A Alessandra Muito falou obrigada. que você é... Que orgulho, né? Parabenizando seus pais, né? Parabenizando seus pais. É assim, no ao vivo é desse jeito. Veio... No ao vivo é assim, ué, tem que gente, ser, ó. gente. Não tem aqui, ó. Não tem, Vocês já estão não tem conhecendo corte, os não, é desse jeito. bastidores. Muito obrigada, viu? Aí teu pai falando que você passar tiner vai... Mas eu não vou entrar nessa parte, mas assim, as pessoas te elogiando, falando que você é demais, que você Muito tem obrigada, talento. gente. Eu vou chorar de novo aqui, eu já, ó. A Duda tá te mandando um beijo. Muito né? A Carla obrigada. mandou... Beijo, do minha família. E legal, você peso tem um nos privilégio, comentários. né? Porque assim, você tem todos os seus 4 avós. Exato. E estão todos aqui. E todos me ajudam estão muito. aqui, cara. Estão Todos me todos ajudam. aqui. Família inteira. A A minha família família tem inteira. A avó peso falando, nos linda comentários. da avó, você merece. A Gabriele falou, Jesse, maravilhosa. Você é inspiração demais. Talento, carisma, linda, tem nome, Jéssica. Então, assim, a galera aqui tá, assim, é resultado do seu trabalho. Então, tudo aquilo que você plantou, você tá colhendo aqui, ó. Você tá com as pessoas te admirando, né? Muito então, obrigada, isso é muito, gente. muito Todo bom. mundo, eu não tô vendo aqui, mas eles estão me falando. Estão falando. Ai, gente, eu vou começar a chorar. Eles estão me contando aqui um pouquinho, depois também eu vou ver com mais calma. Mas muito obrigada, e vocês são os motivos de eu não desistir, obviamente. Porque já me passou muito na cabeça, assim, de eu desistir. Mas esse é o motivo, né? Meus pais, minha família inteira em peso nos comentários me ajudando. Todo mundo aqui. Delícia, Qualquer né? vídeo, Bom, né? qualquer vídeo que vocês verem, vai ter lá minha avó, lindeza da vovó, meu avô, a minha mãe pelo Instagram da marcenaria. Gente, em peso, realmente. Isso é muito gratificante pra mim. Vamos lá. Aí chegou no Instagram, começou a cair seguidores. Desabei demais, porque eu falei, meu Deus, meu trabalho. O que agora? O que eu faço? Mas foram uns dias de tristeza, mas logo depois eu falei assim, não, vou me reerguer. Um mês, deixa eu ver, isso foi em julho. Meses depois, 3 meses aí, em outubro, setembro, minto, veio alguns vídeos viralizando. Então, esse mês da espinha, entre outros, que eu comecei a produzir muitos personagens. Então, Jack Sparrow foi nessa época. Comecei a fazer muitas coisas e acabou que viralizou alguns vídeos, não foi só um, foram vários. Tipo, isso foi uma construção. E consegui meu primeiro... Não, primeiro não, né? Porque no TikTok já tinha vindo 100k. Mas no Instagram veio o meu 100k. Por conta, logo depois desse flop que eu tive, em vários vídeos, veio o meu primeiro 100k. E assim, desabei de choro, de emoção, né, dessa vez. Isso em outubro do ano passado. Em outubro do ano passado. E é até legal falar que em outubro de 2020, eu bati 10 mil. Em outubro de 2022, eu bati 100k. E agora em outubro de 23, 200k. Já tá no caminho. Tá profetizado. Já tá profetizado, hein? Exatamente. Outubro é um mês marcante, então outubro tem Muito que marcante. bater.
marcante pra queimação de rosto, é tudo. Realmente, mas Marca na pele. marcou na pele. Mas realmente, assim, foi um mês muito importante, porque dias, é questão de dias. Foi no mesmo mês, né? No caso, só diferença de ano, mas questão de dias de diferença. Foi até surreal, assim, eu fiquei, nossa, caramba, Deus, porque realmente, assim, foi na mesma época. Então, bati meu 100k, fiquei muito feliz. Inclusive, o vídeo que eu comemorei o 100k foi o mesmo vídeo que eu comemorei os 10 mil. Foi um challenge super elaborado, onde eu mostro a minha trajetória, que é muito importante, né? Sempre a gente olhar pra trás, porque você já passou. Então, assim, olha pra trás, mas não vai pra trás. Você só olha, vê a sua trajetória, deixa lá, entendeu? O passado, mas vê a sua trajetória e fala, eu consegui. Então, por mais que você só tem... você só conseguiu ali crescer 5 seguidores, olha pra trás. É o seu passado, entendeu? Você conseguiu. Então, eu consegui os 100 mil, fiz o mesmo vídeo. E aí, esse mesmo vídeo bateu 1 milhão de visualizações no Instagram. Show. Foi honrada Incrível, 2 vezes, né? exatamente. Sensacional. Então, assim, foi incrível. E logo depois surgiu várias propostas de marcas, de famosos, que eu sempre vi, meu Deus do céu, tão longe, mas tão perto. Porque Sim. realmente, na mesma época, tive a honra de gravar com a MC Mari, que hoje é uma Eu grande ia te amiga perguntar minha. isso, né? Uma grande amiga Você gravou minha. com ela qual música? Foi aquela com o Zé Felipe? Não, a gente gravou um que era lançamento dela na época e também foi em novembro. Logo depois, a minha pele recuperou 100%. Ela me chamou e falou assim, agora, minha pele não recuperou, mas eu vou gravar. Então, assim, ela virou uma super amiga minha. Me pegou super desprevenida até então, que assim, na hora que chegou a notificação, eu falei, meu Deus do céu, socorro! MC Mari. E assim, ela já tinha me seguido há um tempinho. Ali, naquela época que eu tava flopada, que eu tava triste, ela começou a me seguir ali. E eu segui ela de volta. E aí, em novembro, eu comentei numa foto dela e logo veio o direct. Eu não vi que você me seguia. Vamos gravar juntas. Caraca, Gente, meu. ali eu falei, Arrepia. é isso. E tava foi uma época muito Fala do importante. vídeo. O vídeo que vocês gravaram foi uma dança? Não, foi um challenge. Foi um challenge? Porque ela, né, faz músicas, danças, mas ela queria o challenge. Então a gente gravou o challenge com um lançamento que ela tinha acabado de lançar, né? Uma música. Fomos lá, gravei, fui na casa dela. Ela é um amor, ela é um exemplo. A música pegou, viralizou também? Pegou também. A gente fez a dancinha, né, do bandido, claro, óbvio. Mas ela, a MC Mari, é um exemplo pra mim. Eu tenho várias inspirações hoje, né? Desde pequeno também tenho várias inspirações que me fizeram estar aqui. Mas a MC Mari é um exemplo, assim, de artista que eu, tipo, pego pra ser referência. Porque realmente... tinha tudo pra ser uma artista snob, como a gente vê muitas por aí, nariz empinado, que tá nem... ok, é isso. Mas ela me acolheu de um jeito que ela não precisava, né? Afinal, ela já é uma cantora famosa, estourada. E eu ali tava, claro, cresci, mas ela não precisava. E ela me acolheu, a gente gravou um vídeo juntas, depois eu fui chamada pra aniversário dela, pra gravação do DVD, que em breve ela também vai estar lançando. Então, assim, ela me acolheu de uma forma que, assim, realmente... Vocês batem papo ainda? A gente, super amigas. Então você pode convidar a Mari pra vir pro podcast aqui, né? Já, claro. Então, é uma coisa assim que me emociona No também. final do episódio a gente vai ligar pra MC Mari e vamos convidar ela, pô. A coreografia de Bandido é difícil? Não, super facinho. Facinho demais. Então pronto, ó, no final do episódio a gente vai pegar, vamos gravar a coreografia de Bandido. Marcar Ela ela. vai puxar e a gente Mas eu vou ter que dançar? Nossa, claro. Mas eu sou uma porta. Se eu puder ficar só fazendo assim o papel da porta, Você não me quer que- dá. Não, Meu, tem que- eu sou inimigo da dança. Eu não sei dançar. Eu até tento, mas é Você não muito quer, feio, cara. você não quer a MC Mari aqui com Não, a eu gente? quero, pô? mas se ela não achar bizarro, é capaz de eu fazer a dancinha. Ela fala, não vou nem a pau. Vamos Não, é super vamos fácil. Vamos super pagar o fácil. preço, vamos pagar o preço. Eu né? ensino, então- a gente vai dançar, entendeu? então Eu vou bora. colocar eles pra dançar. A gente é vai isso. pros stories, a gente vai chamar a MC Mari
E a hora que ela vier, se ela confirmar que ela vem, a gente vai aperfeiçoar pra fazer direitinho quando ela voltar. Ah, então fechou. É isso aí. Por sua conta e risco, hein? Tô avisando. Porque, gente, Minha tudo parte eu vou fazer. Tudo acontece desse jeito. Sim. Esses dias mesmo, eu conheci uma pessoa que é super, assim, inspiração pra mim. Inspiração de como eu quero ser como artista e também na minha vida pessoal, como pessoa. Porque a Mari é um exemplo disso. Ela é uma profissional excelente, super profissional, talentosa. E na vida pessoal dela, gente, ela é super humilde, é uma pessoa... Ela supera Ela supera. a atriz, a cantora. Exatamente. Então, assim, é um exemplo pra minha vida, como eu quero ser profissional e pessoal também, porque realmente não adianta você ter o sucesso e ser uma pessoa arrogante, uma pessoa que não tá nem aí, que, tenho fama, é isso, tenho dinheiro, é isso. Não adianta você não olhar pra onde você deu início. Então, Você não consegue se manter lá, né? Você Exato. sobe, mas você vai cair. Exato. Então, assim, você tem que olhar também para as pessoas que estão vindo como você veio. Porque todo mundo começa do zero. Todas essas Sim. pessoas começam do zero. Então, você tem que olhar também com outros olhos para essas pessoas que também estão vindo. Então, assim, a Mari me acolheu de um jeito, gente, que, assim, absurdo. Realmente, assim, me emociono também quando eu falo, porque ela não precisava disso. Então, ela me viu e, assim, somos amigas até hoje. Sim, Então, mas ela viu o seu talento, ela viu. viu que dava pra vocês fazerem algo juntas Exato. e você tava ali, você foi vista. Exato. E quando você foi até ela, quando você fez o trabalho junto, você ofereceu mais coisas também. Você... Sim, você foi interessante pra ela. Você não foi Exato. interesseira, você foi Sim. interessante, né? Exatamente. Então Sim. é isso. Mas você foi interessante por conta do seu trabalho. Então, Sim. né, mais uma vez, foi um momento que você estava desanimada? Tava muito desanimada. Gente, 3 meses antes disso acontecer, eu não tinha ideia do que eu ia passar de vídeos viralizados, de 100 mil seguidores no Instagram, que hoje é muito difícil você conquistar Sim. isso. Então, assim, MC Mari querendo gravar comigo, virando minha amiga. Vários outros projetos também que aconteceram no ano passado. E, assim, nunca imaginaria, né? Então, você tá desanimado, vai em frente, siga seus sonhos, porque mesmo que não tá dando certo agora, lá na frente vai dar certo. Todo mundo tem o seu tempo, cada um tem um tempo. Então, eu tenho meu tempo de sucesso, o outro tem um outro tempo. Ele pode demorar mais, demorar menos, ser mais rápido, ser mais devagar. Então, assim, se você quer isso, se você quer trabalhar com a internet, saiba que você vai ter o seu tempo. Não vai ser do dia pra noite, da água pro vinho, nada é assim. Só se você realmente tiver muita sorte, entendeu? E falar assim, não, ok, mas realmente todo mundo tem um começo. Não adianta. Você tem mais alguma pergunta assim? Eu vou... Não, pode ir. Quais são as projeções da Jéssica de hoje pra Jéssica do futuro? A gente já falou da Jéssica do passado e Exato. encontramos com a Jéssica de agora. E a Jéssica de agora? Qual que é os sonhos? A de 9 sonhou com sonhos da Jéssica de 18 hoje. E aí, quais são os sonhos da Jéssica de 18 pro futuro próximo aí dela? A Jéssica, de 9 anos atrás, ainda não realizou todos os sonhos que ela imaginaria, né, realizar. Porém, a Jéssica de 9 anos, com certeza está agora muito feliz vendo tudo que eu conquistei. Mas um sonho, uma meta, na verdade não é nem sonho, porque sonho eu costumo ver como se fosse uma coisa muito distante. Mas uma meta que eu tenho é ser atriz, é trabalhar com isso, é que as pessoas reconheçam esse meu trabalho, porque assim, eu sou atriz, né, que eu faço esses vídeos, eu me transformo em personagens, enfim, sou atriz, porém eu quero ser reconhecida na televisão, no cinema. Então, esse é o meu sonho desde pequena. E às vezes a gente tem uns sonhos que mudam, né? Então, às vezes tem aquela criança que é de ser dentista, mas aí cresce e fala, não, você é atriz. Mas não, é um sonho que eu tenho desde pequena. Claro que eu também queria ser muito influenciadora digital, trabalhar com YouTube, mas ser atriz sempre foi o meu sonho. E até hoje é o meu sonho. Não tá tão distante quanto lá com os 9 anos. Mas ainda tá um pouquinho, mas que eu quero conquistar.
Então, a Jéssica de 9 anos, ela também queria formar no balé e eu consegui me formar. Eu consegui bater 1 milhão de visualizações em vídeos, consegui bater 100 mil seguidores. Então, assim, ela já realizou vários sonhos, mas ainda tem um sonho que é ser atriz, que eu quero muito realizar e com fé em Deus eu ainda vou realizar esse sonho. Show de bola. Conselho, ela já deu um monte de conselho aí pra galera o tempo todo, é só história de de superação, conquista, né? e Conquistou várias entregando o coisas, né? caminho aí da conquista. Exatamente. Então, essa é a chave. Não desistir. Você vai E conquistar. tem alguma pergunta que a gente não te fez que você falaria, você se faria essa pergunta que você tem uma resposta muito boa pra ela? Não sei. Quando me pega de surpresa, assim, eu fico... Eu travo. Deixa eu ver. Quer ver? Enquanto você pensa, tem alguma pergunta? Sua mãe tá aqui. Tem alguma pergunta que Ela que já a tá mãe... ali com a mão na cabeça. Agora é a hora. Agora Agora é a hora de perguntar. Não sei. Será que sua mãe tem alguma pergunta pra você? Ela é tão indecisa quanto eu. Pode falar. Ela vai chorar. Ó, a mãe tá falando aqui que ela As esqueceu de princesas. falar que ela fez a transformação de todas as Eu princesas. fiz. E ela vai chorar. Aí ela falou que... Aí, isso aí Gostei. é a sobre conexão isso. da família, né? Ela falou que você é a princesa pra ela que a Disney não tem. Sim. Mas quem sabe, né? É isso Sabe, aí. Disney, tô aqui. Mas, não sei, uma pergunta. Não sei, vê aí nos comentários se alguém me ajuda a comida da minha família, porque realmente eu sou muito esquecida. Deixa eu ver. Aqui não tem pergunta, só tem elogio. Elogios, né? Sua família, as pessoas Gente, que estão aqui, ajuda seus aí. seguidores só te elogiam. Quando me pega de surpresa, eu já poderia ter pensado nisso antes, mas eu pensei em tanta coisa, mas não pensei numa pergunta específica. Então muda, não seja uma pergunta, mas um resumão aí, um conselho final pra Algo galera. que você gostaria de falar para as pessoas, assim, fora não desistir, que a gente falou bastante, assim, algo que você acha que as pessoas precisam saber. Algo que também eu queria ter escutado lá atrás, né? Porque às vezes, se a gente escuta alguma coisa antes, muda, né, a história ali. Mas nem tudo vai ser sucesso. Nem tudo da sua vida você vai conseguir, nem tudo você vai ali ter sucesso, ter resultados bons. Então, sim, vai ter vídeo que você não vai gostar, vai ter vídeo que você vai gostar. E o importante é não desanimar também, porque isso, o ânimo vem junto, né? E é amor. Se você fizer com amor, se você colocar o amor dentro daquilo que você tá fazendo, o negócio vai fluir. Então, assim, se você não gosta daquilo que você tá fazendo, não vai fluir. Então, hoje tem muitas influenciadoras que visam só o dinheiro e, sabe, tem algumas que vão pra frente, mas tem algumas que não. Então, assim, o importante é você não visar o dinheiro em si, e sim o que você tá fazendo. E também não perder a essência, né? Aquele seu objetivo, não desviar no caminho por conta de dinheiro, né? Exato. Se você viralizar, você vai ser a mesma pessoa que você era antes, entendeu? Você vai continuar. Então, se você é da periferia, você vai continuar sendo aquela pessoa que veio da periferia. Você pode, sim, ter uma casa super chique, num bairro super chique, mas você vai continuar sendo aquela pessoa que veio. Não altera a sua história, né? O seu passado. Exatamente. Tem muita pessoa Pelo que só contrário, vê... você tem que honrar isso, né? Exatamente. Tem muitas pessoas que só veem... Ah, tá bom, sou famosa agora, tenho dinheiro e é isso. Mas não é assim que funciona. Você veio dali de baixo, você tem que também, sabe, ver a sua história... falar a sua história para as pessoas também verem, poxa, eu também consigo fazer aquilo. Então eu falo abertamente. Sim, eu não tenho uma história triste. Meus pais sempre me ajudaram muito, né, no quesito tipo de me dar as coisas, de me ajudar a comprar materiais para eu fazer, mas se você também tem uma história assim, que sim, seus pais podem ter ajudado, tua família pode ter te ajudado, ou não, ou você realmente teve que batalhar, vê isso como uma conquista, uma vitória e fala, nossa, eu fui forte naquele momento. E não, isso passou, agora eu sou famosa, agora eu tenho dinheiro. Não, sempre honre de onde você veio, porque isso
vai só te dar resultados bons. Porque se você honrar e as pessoas verem que você tá honrando, só vai vir coisas positivas Você pra vai sua crescer vida. cada vez mais, né? Exatamente. Então, é o que eu falo da MC Mari. Ela sabe de onde ela veio, ela honra do lugar que ela veio. Então, é sobre isso. É sobre você honrar as suas raízes e sempre olhar ali, claro, pra frente, mas também não deixar o que aconteceu pra trás de lado, né? Porque isso é muito importante também. Perfeito, eu acho que muito bom. Não, eu só vou pode encerrar seguir. com uma pergunta. A minha parte de perguntas, eu vou encerrar com uma pergunta que veio do chat que eu achei super bacana. Nós estamos falando de conquistas, né? Sim. Então, isso tudo, qual foi a sua maior conquista na sua carreira? Todos eles. Todos os meus seguidores, todo mundo que me assiste. Essa é a minha maior conquista. Isso aí, show de bola. Com certeza, não tem dinheiro que compre isso. Não tem dinheiro que compre isso. Todo mundo que me assiste tá ali me assistindo porque gosta, todo mundo que me acompanha, todo mundo que me segue, tá ali porque gosta de mim. Não por, tá bom. Não, porque gosta, Sim. porque eu entrego, eu ajudo a pessoa naquele dia que ela tá triste. Então, assim, a minha maior conquista, e eu sempre falo isso, é uma pergunta que sempre vem na minha caixinha, quando eu coloco perguntas, sempre falam, é sua maior conquista. Sim, pode ser um celular, pode ser qualquer coisa bem material, mas a maior conquista que nenhum dinheiro compra é as pessoas que estão ali te admirando. Então, minha família, meus amigos, meus seguidores, meus fãs. Então, essa é a minha maior conquista. Não tem conquista maior, não tem dinheiro que compre isso. Então, isso que vale a pena. É por isso que eu estou aqui hoje. Então, é por isso que eu nunca desisti. Por conta que tem pessoas que gostam do meu trabalho, tem pessoas que me elogiam, tem pessoas que eu tiro ali de um dia que tá triste. Então, essa é o meu maior orgulho dessas pessoas. Muito bom, muito bom. Não tem- Fantástico, não tem... É, a não gente tem fica o que- pensando. Não tem que né? contestar, Não tem. é isso. Vou criar um quadrozinho novo aqui também, Marcos, que eu acho que vai dar pra gente esticar esse quadro até... Esse quadro pra sempre, na verdade. É uma dinâmicazinha pra gente finalizar aqui. Depois a gente se despede. Mas pra reforçar esse tanto de inspiração que a Jéssica passou pra gente, esse tanto de lição, a força que essa menina tem, porque ela é uma menina, ela tem só 18 anos. E você vê a determinação, o respeito pelos seguidores, pelo pessoal que segue. postura pelos dela, fãs. né? A postura, a fonética, a forma que ela fala. Ela é uma menina mulher, né? Vou chorar de novo. A gente tá, assim, extremamente feliz de ter recebido você aqui hoje. É sensacional. Cada palavra, cada colocação. Sei lá, não tem... É muito elogio que a gente pode estar fazendo aqui. Mas assim, vamos fazer uma dinâmicazinha para Claro. afirmar, para finalizar, para fazer o fechamento de toda essa sua história que você contou. Que no meio do caminho a gente vai ter obstáculo, nem todo dia vai ser de glória. Às vezes, quando você estiver perto de estourar, você tá perto de bater 100k, mas você flopou. Sim. Você perdeu aí 10k, você fala, não, agora eu vou desistir. E um mês depois você estoura e bate 100k. Então, Sim, assim. que na verdade, só te interrompendo, esse negócio de você cair, de você desanimar, tem que te dar forças pra você falar assim, não, é um dia ruim, mas amanhã vai ser melhor. Então, é isso. Se você gosta do que você tá fazendo, continue que vai dar certo. Perfeito. Então, assim, pra fechar, vamos lançar um grito de guerra aí, Marcos. A gente fala e o convidado diz conquistar. Vamos, foi pego de surpresa, igual ela ali. Ó. Exatamente. Eu não sabia disso não combinou. Não foi combinado, eu falei. Não, Aí, vamos, o que a é que gente- nós temos que gritar aqui? Não A é gente, grita. não precisa nem gritar, mas vamos mandar a gente falar umas 3 vezes. Pode conquistar. Pode. Ah, legal, conquistar. legal. Então vamos. A gente fala pode e ela fala conquistar, não é isso? 3 vezes pra gente firmar, fazer o acordo e deixar Exatamente. claro pro pessoal. Que você Que pode você pode conquistar. conquistar. Não importa o caminho que você vai ter que percorrer, não importa o quão difícil, no Não final você importa. pode conquistar. Então bora lá. Pode. Conquistar. Pode, Conquistar. pode. Conquistar. E vocês de casa também falam aí, porque realmente qualquer pessoa, você que tem o seu sonho, você pode conquistar. É isso, só me resta bater palma. Fantástico. É isso, gente. Eu fico muito feliz de estar aqui, de verdade emocionada. Foi a minha primeira entrevista contando sobre a minha trajetória, a minha vida
enfim, tudo que eu conquistei até hoje, tudo que eu batalhei pra estar aqui. E eu fico muito honrada de estar aqui com vocês hoje. De verdade, isso aqui é uma conquista minha. Eu posso afirmar aqui pra vocês. E vocês também. Isso daqui vai ser um sucesso. Desejo que venham vários outros artistas famosos pra falar aqui sobre a conquista. E, enfim, vai ser um sucesso grande, enorme. E eu desejo tudo do bom e do melhor. Obrigado, e as portas já estão abertas. Se a gente lançar aquele quadro que a gente comentou ali de fazer, era legal. Fala e faz fazer um personagem, quem Depois sabe, aqui, né? ó, fazer um... Aí, Deixar pra vocês no outubro, meio né? Que também. outubro é um mês bom dela, né? É. Outubro. Bacana. Mas é isso, obrigado Eu que mesmo. agradeço. Eu também fico muito grato. Eu tinha certeza que ia ser um ótimo convite convidar você. E assim, não poderia ter sido melhor o episódio número 1. Estamos muito felizes de ter você aqui. E é isso. Muito obrigado. E foi incrível essa sua entrevista, esse momento com você, esse bate-papo. Eu que agradeço. E agradeço a todo mundo também que está aqui assistindo, que está até agora firme, minha família em peso aqui nos comentários. Agradeço demais a todos e a vocês também, que realmente foi um convite enorme que eu não poderia recusar. De verdade, vocês falaram ontem, é amanhã. Tô aqui. E é sobre isso. E é isso, então, o nosso próximo episódio, quinta-feira, 19h30. Marca aí, se você não tá inscrito no canal, já se inscreva, ativa a notificação, compartilhe o vídeo, que aqui só vai sair história de conquista. Dando um spoilerzinho já pra adiantar. Teremos 2 irmãs que têm sucesso aí no ramo de cosméticos também. Olha que incrível. Elas começaram como manicures. Olha, E hoje elas têm 5 lojas, são especialistas em produtos de unha, perfumaria. que incrível. Vai ser um episódio bem legal. Não vou perder e espero que vocês também não percam. É isso aí e pode... Conquistar.